Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana Delanina e esse é mais um episódio da 4ª temporada. E hoje com um tema novo que eu nunca antes falei. Eu estou muito feliz de falar sobre esse tema, porque eu acho que eu vou aprender muito hoje sobre os homens. E estaremos falando hoje sobre um tema de masculinidades e as suas diferentes versões de masculinidades e as possibilidades de transformação e afirmação dos homens. Então, eu estou com 2 especialistas psicólogos aqui sobre o assunto e eu acho que vai ser incrível esse bate-papo. E aí, gente, falando um pouquinho dos meus convidados, Mônica Scherfan, ela é psicóloga, especialista em terapia de casais sexual, terapeuta sexual, mãe do Gui e muito especialista nesse tema de masculinidades. E também Breno Rosostolato, também terapeuta sexual, psicólogo, já foi escritor de vários livros sobre o tema de masculinidade, pai da Sofia, já guardei. E eu queria apresentar para vocês Mônica Scherfan, Breno Rosostolato, sejam muito bem-vindos ao Estrela, da mãozinha. Muito bem-vindos. Boa noite, obrigado. Espero que seja um episódio incrível e que a gente possa aprender muito aí sobre os homens, que eu acho que eu estou precisando aprender sobre os homens. Todos nós. Em todos os sentidos, né? E bem-vindos ao podcast. Você já tinha feito antes algum podcast? Já. Obrigado, antes de mais nada. Que prazer enorme fazer parte aqui o convite, né, da Mônica e participar com você, Ju, assim, é sempre um prazer. Pelo tema, mas também porque eu achei é tão gostoso esse ambiente de podcast. Eu já tinha participado outras vezes. Então, é sempre uma delícia participar de programas muito, assim. É tipo a gente tá num bar, né? Assim, é um bate-papo, gente, um né? bate-papo. E é muito gostoso isso. Faltou um vinhozinho. É verdade. Se bem que não ia dar muito certo aqui. Eu ia tomar vinho e daí ia começar a falar meio tudo. Não, a gente tá tudo na água, gente, porque papo é É sério. verdade, cafezinho. é verdade. Papo é sério. E a Mo, vocês já conhecem de vários episódios, né, Mo? Já tá acostumada aos microfones. Já, Quantos episódios a gente já fez junto? Nossa, acho que eu já fiz uns 7, 8 com você, né? Mais ou menos. Nossa, que legal. Eu queria, primeiro, obviamente, agradecer você e contar mais ou menos como que isso aconteceu, né? Eu estava estávamos, né, num congresso de sexualidade agora em BH. E aí, eu já seguia o Breno nas redes, já gostava do trabalho dele, já adorava. E aí, eu fui em 2 apresentações dele de masculinidade. Passou a primeira, na hora eu mandei uma mensagem para a Ju. Eu falei, Ju, a gente precisa levar esse tema para o podcast, precisa falar, porque é um tema muito importante e pouquíssimo falado. Aí ela falou, tá bom, amor, eu topo, tudo bem. Aí eu fui assistir a segunda apresentação dele, eu peguei ele no final. Falei, não, olha, eu preciso te levar no podcast da minha amiga, vamos? Ele topou, então assim, eu quero agradecer vocês 2 que toparam esse assunto. Você, obviamente, é maravilhoso por ter topado e a Ju por ter aceitado a gente falar sobre masculinidade. E um tema novo, né? E muito pouco falado ainda, né? Você não escuta tanto falar assim. Quer dizer, não sei, eu pelo menos... Não, é pouco mesmo. Até pegando esse gancho, como é que você foi parar nesse Isso é legal. tema? Acho que começar a falar sobre isso, acho que é bacana. Porque, primeiro que eu fui estudar masculinidades, porque primeiro que eu comecei a olhar para a minha própria, né? Tanto é que eu estou, em primeira mão, eu posso falar isso aqui, eu estou lançando um livro que não é o mesmo livro que a gente apresentou no congresso, é um outro, tá? E esse daqui, por isso que eu falei, é em primeira mão. Eu tô mais ou menos já terminando a parte escrita, eu preciso só organizar a parte final, que é um livro pessoal, é um livro autobiográfico, que eu vou contar a passagem da minha vida, né? Então, a ideia é o homem que eu fui e o homem que eu sou. Olhando para algumas passagens e vivências minhas, entendendo como é que foi o meu próprio processo de transformação da minha própria masculinidade. Então, como isso, né, que foi o grande... eu comecei a olhar para esse tema por conta disso. Então, eu achei nada mais justo do que escrever um livro, né, sobre as minhas vivências, que não é um livro, não é para ser um livro de como ensinar os homens a ser homem. Não, é um livro de um homem contando as próprias vivências e como né? foram os seus processos de transformação. Então, eu quis deixar isso registrado. Então, eu parti para estudar masculinidade olhando para mim mesmo, né, os meus incômodos, meus acertos, erros, meus enganos, né? Meus equívocos, minhas idas e vindas. Que até hoje eu continuo olhando para ela, diga-se de passagem. Né? Eu acho que a gente muda, a gente é uma constante mudança. Exatamente. Né? E aí, a partir desse olhar, eu comecei a escrever, pesquisar. Né? Então,
eu fui publicando alguns artigos desde 2013. Tem um artigo que foi um grande boom na época na internet, porque o que eu fazia? Eu escrevia para uma faculdade que eu dava aula, e essa faculdade divulgava os artigos, né, pelo Brasil todo. E o artigo que me colocou, digamos assim, foi a minha porta de entrada para as masculinidades, foi um artigo que eu intitulado assim, Não Seja Macho, Seja Homem. Que eu falava, por que existe o cabra macho, né? Por que você tem que ser macho? Você não tem que ser macho, né? Você não tem que provar nada, você tem que ser homem. Né? Então, eu fui tentando desassociar um pouco essa ideia do macho e do homem. E aí foi esse o primeiro artigo que começou a fazer cada vez mais sentido para mim. E aí, a partir disso, eu só fui escrevendo e pesquisando cada vez mais. E no consultório, né? Eu sou psicólogo de formação, no consultório recebendo, assim, o que antes era 90% da minha agenda, mulheres, e eu fazia, né? Eu sou terapeuta de casais, os homens vinham pela terapia de casal. Daqui a um tempo, né? Passado um tempo assim, inverteu isso. Os homens estavam vindo espontaneamente para a terapia e não vinham mais pela terapia de casal, né? Vinham por questões próprias. E aí foi muito interessante que eu comecei a olhar para aquilo de uma maneira diferente. Um fenômeno meu. Eu falei, tem alguma coisa aí, né? Esses homens estão chegando de um jeito muito diferente. E aí eu fui só enveredando cada vez mais para esse tema. Então, partiu do meu olhar por uma inquietação do próprio consultório, que eu fui percebendo o fenômeno, né? E, enfim, e aí eu estou até hoje aí pesquisando e me aprofundando cada vez mais no tema. E é maravilhoso, né? Agora eu vou explicar como eu entrei nesse tema. Eu, na verdade, eu vim pelo outro lado, porque o machismo me incomodava como mulher. Eu nasci numa família extremamente machista, né? Dos dois lados, tanto de pai quanto de mãe. Sofri muito, porque eu não olhava aquilo, nunca achei aquilo certo. Eu falo para minha mãe que eu nasci feminista sem saber o que era feminismo, porque eu sempre achei aquilo tudo errado, né? E comecei a estudar o machismo como afetava as mulheres, né? O mal que fazia para elas, para mim, muito. E foi aí que eu comecei. Só que aí eu assisti O Silêncio dos Homens, que é um documentário fantástico. A gente pode até falar dele um pouco depois. E aí eu comecei a ver, falei, nossa, o machismo faz mal para os homens também. Porque a gente não tem essa visão. A gente acha que só as mulheres realmente sofrem, né? E aí eu vi e falei, nossa, faz mal para os homens. Mas tá bom, ficou lá quietinho no meu... Ficou lá, aceso, a luzinha. Mas deixei. E aí eu comecei a atender homens que sofriam por ser violentos, por serem abusivos, por perderem o contato com a família, não conseguirem conversar com a esposa, não conseguem falar de sentimento. E aí a gente começou a reestruturar esses caras, desconstruir esse homem, esse machista, esse, né, do jeito que eu quero, como eu quero. E aí a gente começou a arrumar a casa deles. Casa, tanto corpo, quanto a casa deles, né? A família, tudo. E aí eu me apaixonei por esse tema. Eu falei, gente, dá para fazer uma grande diferença mexendo nos homens. Porque nas mulheres, muita gente já cuida, já tem muito conteúdo sobre, né, relação abusiva, violência doméstica, mas não fala dos homens. Então, assim, tem um lugar aí que dá para mexer bastante. Foi aí que eu comecei a seguir o Breno, estudar bastante e tô apaixonada. E esse tema tá muito ligado ao machismo? Então, falar sobre vamos explicar o que é masculinidade, Breno. Sim. E vai muito de encontro com o que você acabou de falar, do teu próprio movimento, né? De se encontrar com a masculinidade. Porque se você olhar para a década de 1970 e 80, né? No boom ali, né? Do segundo movimento, do feminismo, quando a gente falava sobre gênero, a gente só falava das mulheres. Né? É como se somente as mulheres tivessem um gênero. Por quê? Porque os homens... eles não eram incluídos nesses debates porque era um conceito, né? O masculino, ele era um conceito quase que universal. Sabe o homem universal que detém o saber de tudo? Então, é assim, psicologia, psiquiatria, medicina, física, os saberes, né? Tudo isso foi construído numa perspectiva androcêntrica, né? Então, era uma perspectiva dos homens. Eram homens escrevendo, produzindo conhecimento para homens. Né? Então, o gênero ele não era questionado em relação aos homens, porque é como se o que os homens produzissem, aquilo está posto. Aquilo é verdadeiro, aquilo é real. Aquilo é uma verdade absoluta colocada. Portanto, os primeiros debates, né, os debates que se faziam sobre gênero, eram em relação às mulheres. Né? E é muito curioso, né, que me vem sempre aquela frase, eu gosto muito, né, da provocação que a Simone de Beauvoir faz como não se nasce mulher, torna-se.
Porque isso se aplica totalmente a nós homens, Sim. né? Não se nasce homem, tem mim, torna-se, Sim. né? Então, eu acho que quando a gente sai desse lugar, né, do homem universal e a gente coloca o homem nos debates sobre gênero, então é onde a gente começa a questionar. Então, quando a gente pensa em masculinidade, ele vem de 2 pontos importantes, tá? Primeiro, a retirada desse homem desse lugar universal, né? Porque quando se fala em gênero, a gente está falando de relações sociais. Tem até um texto muito bom da Joan Scott, que é gênero, uma categoria útil para a análise histórica. Ela vai falar exatamente isso. Falar sobre gênero é uma relação social, ou seja, se a gente está falando de relação em sociedade, a gente está falando de uma relação entre homens e mulheres. Quando ela começa a falar isso, ela está implicando, implica diretamente os homens também nesse debate. Olha, vocês não são universais, vocês fazem parte também do debate, vocês precisam. Então, tem esse primeiro questionamento, né? Tirar esse homem desse lugar de trono. Segundo, o próprio feminismo que começa a questionar Sim. também. Só que o feminismo, ele questiona da seguinte maneira, e aí é onde eu acho que muitas pessoas acabam confundindo, né? Por quê? Porque não é questionar o homem se ele é bom, se ele é mau. Não é sobre isso. O feminismo começa a questionar uma estrutura, que é a masculinidade, né? Sim. É uma estrutura machista, uma estrutura patriarcal. Então, a partir desses questionamentos, os homens, enquanto indivíduos, eles começam também a sair deste lugar, né, comum ou confortável. E aí eles mesmos começam a se olhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque agora eles estão sendo questionados nos ambientes onde eles circulam, na família, né, entre os amigos, no trabalho. Eles começam a se olhar de uma maneira diferente. Eu acho isso muito bacana, sim. porque é um olhar novo que os homens passam a ter sobre eles mesmos, né? Coisa que até então eles tinham, mas aquilo não era explorado, né? Aquilo não era verbalizado. Os homens, eles ficavam ali no lugar muito confortável. E Talvez, você acha que eles tinham consciência? Talvez nem tivessem, né? Eu acho que talvez, em alguns momentos, eu acho que sim, né? Eu acho que tinha consciência dos privilégios, com certeza, Sim, porque isso sim, socialmente você tem, né? Os homens têm um privilégio, nós desfrutamos de um privilégio, por exemplo. Se eu saio na rua à noite, eu vou sofrer violência, né? Eu posso ser assaltado, eu posso, né, sei lá, sequestrado. Mas tem uma violência que eu não vou me preocupar, que uma mulher se preocupa, que é, por exemplo, violência sexual. Exatamente. Né? Então, existe um privilégio, sim, que eu acho que muitos homens têm consciência disso. Força do homem, da né? força. Ou, por exemplo, quer ver um exemplo básico e ainda muito discutido? A própria questão salarial, né? Sim. Que muitos Até homens hoje. ocupando, muitas mulheres que ocupam os mesmos espaços de muitos homens, inclusive exercendo a mesma função, às vezes até muito mais gabaritadas do que este homem, ganham menos do que eles. É só ver o discurso do CEO, né? Mulher não pode ser CEO. Exato. Até a gente, foi agora. eu acho legal pegar isso como exemplo, né? Então, A gente tem vários exemplos, né, que aconteceram esses dias para a gente falar sobre masculinidade. exato. Ou até uma frase que eu escutei hoje, inclusive vindo para cá, que é mulher inteligente, mulher não vota em mulher. Também. Teve uma frase do dessa. Marçal? Eu não ia nem falar nada para não entrar muito, mas é isso, né? Não vou nem dar muito palanque, mas é exatamente isso. Eu acho que é uma frase extremamente problemática. Né? É que tiraram do contexto, ele não quis dizer isso, assim. Não, tô Eu defendendo. não assisti, eu não assisti. Ele não. quis dizer da Tabata. Mas vamos esquecer quem falou, porque falou, mas só a frase, porque é uma frase que a gente está acostumado a escutar, né? Mas é isso. Então, assim, é legal o lugar da onde você parte, né, Mônica, para entender a masculinidade ou para caminhar nisso, porque as mulheres partem de um lugar mesmo de opressão. Sim. E a partir dessa opressão e desse sufocamento social, elas foram lutando para conquistar os seus espaços, né? Entrarem no mercado de trabalho, poderem votar, gente, né? Poderem separar, para mim, acho que a pior coisa é poder separar, gente, era uma coisa que você não podia. Sim, né? Poderem separar a própria pílula anticoncepcional, que foi o grande, acho que foi uma grande liberdade, possibilitou a liberdade das mulheres em relação ao corpo delas e à sexualidade, porque aí elas podiam, inclusive, falar assim, eu não quero engravidar, eu não vou me submeter. Então, assim, existiram aí, a partir dos vários questionamentos, muitas conquistas e muitos avanços. Enquanto que os homens, eles partem de outro lugar. Os homens não saem para conquistar território, porque o território já foi conquistado. Eles não têm que brigar, né? Eles saem de um lugar hegemônico, né? Eles saem de um lugar de soberba, né? De dominância. E aí eles se veem, de repente, perdidos, tendo que se resgatar. Por quê?
por conta desses vários questionamentos. Poxa, mas qual é a participação dos homens, né, no feminismo? Qual é a participação dos homens no patriarcado? Como é que os homens podem contribuir com as mulheres em relação à violência doméstica, né, ou contra a violência doméstica? Essas várias perguntas que não eram feitas passaram a existir. E isso começou a reverberar, ecoar. Né? E eu acho que hoje eles também têm muita noção de... Eles têm filhas mulheres. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa também que mexe. Tem filha mulher. Que a mulher agora então, é assim, livre, né? Eles não têm esse domínio pela mulher como era mais do antigamente. que isso, amiga. A filha deles podem sofrer. É. Assédio, violência Exato. sexual, enfim. É também isso. Então, eu acho que eles começam agora a olhar de outro ponto, né? Por isso que... E aí eu agradeço quando você falou no final da apresentação, né? Pai da Sofia. O pai da Sofia e você é a mãe... Mãe do Guilherme. A mãe do Guilherme. Porque é isso. Eu faço questão de falar o pai da Sofia, porque a minha paternidade foi um grande divisor de águas. A gente vai falar melhor sobre isso, mas é verdade. Assim, eu faço questão de falar da Sofia e demonstrar, né, assim, como ela existe na minha vida, porque a existência dela foi não só um divisor de águas, mas eu sou um outro homem a partir do olhar para essa menina, né, para os cuidados, para a educação dela. Então, eu me reconstruí enquanto homem, e principalmente a partir, né, da minha paternidade. Anos? Sofia tem 9. 9 anos. Completa 10 anos agora em dezembro. E você é sagitariana? Sagitariana. Ai, que sagitariana. igual alguém também, maravilhoso. Sagitariana. E é engraçado porque, assim, você teve uma filha mulher, eu tive um filho homem. Então, E eu sempre falei, eu não vou criar meu filho igual esses homens que estão por aí. Eu não quero, eu quero deixar um homem melhor pro mundo. Bem diferente dos que estão aí. Eu quero deixar um homem melhor. E tanto é que eu sinto que ele é mais sensível, desde pequeno, eu falo, né, Quando ele começou já a fazer aqueles comentários, lógico, na escolinha, aqueles comentários que você vê que são, né, machistas, enfim, falando do corpo e tal, desde pequeno eu já conversava com ele. Então, essa geração é melhor do que a nossa, né? Já nasce porque as meninas se impõem muito mais, então eles também têm que mudar um pouco. Mas eu quis deixar, eu espero que eu consiga deixar um homem melhor aí para o mundo, porque as mulheres merecem homens melhores. E aí, você me dá um gancho para a gente pensar o seguinte. Hoje, quando a gente fala sobre masculinidade, a gente sempre coloca um Szinho no final. Masculinidades. Porque esse plural, essa ideia, né, de pluralidade do ser humano se reflete também na pluralidade também do masculino. Né? Nós não estamos falando apenas de existem o hegemônico, né? Esse ser dominante que detém o saber e o poder, é o homem branco, cisgênero, heterossexual, né? Mas nós estamos falando, existem outros homens, outras identidades também que nós precisamos contemplar. E a partir do momento que a gente olha para essa pluralidade, que a gente começa a entender que assim, opa, peraí, será que um homem gay tem a mesma experiência de um homem hétero? Provavelmente não. Será que um homem gay preto tem a mesma vivência de um homem gay branco ou um homem trans? Quais são as diferentes as vivências com um homem trans comparado, por exemplo, a um homem preto? A gente vai entrando em várias camadas diferentes, né? De sexualidade, a gente vai falando sobre raça e etnia, e essa pluralidade, portanto, hoje é o que faz parte, é o que compõe os debates sobre masculinidades, ou seja, não é mais aquele homem branco que está sempre no poder. Esse homem branco continua, né? A branquitude, assim como a heteronormatividade, são normativas que ainda são predominantes em sociedade e determinam ainda o teu desejo, com quem você se relaciona, né? O teu prazer, ou o próprio racismo, né? A gente vive numa sociedade muito racista, mas quando a gente começa a olhar para essas outras expressões identitárias, a gente sai desse lugar comum, né? Ou a gente vai desnaturalizando, né, a dominância, e a gente começa a dar voz para quem não tinha, né? Então, eu acho que é isso, né? Olhar para as masculinidades hoje é a gente entender esses outros formatos de homens. E isso contribui muito, né, para a desconstrução, né, do ser dominante, hegemônico, soberbo. Uma dúvida, eu acho que com o tempo os homens não estão perdendo um pouco, não estou dizendo a masculinidade assim, mas
tem essa transformação do tempo, porque antes o homem era provedor, tinha poder, liderança, enfim, era um provedor da família. Agora os homens estão deixando de casar, estão deixando de ser o macho alfa, as mulheres estão trabalhando, estão perdendo essa independência. Isso tem um pouco a ver de perder a masculinidade com o tempo? Perfeito. A masculinidade tem a ver com isso? Tua pergunta é ótima. Não, masculinidade não tem a ver com isso. Por quê? E isso é muito legal, tá, Juliana, assim, você perguntando isso. Porque eu acho que é uma pergunta muito direta. Masculinidade não tem a ver com isso, porque a masculinidade, ela busca questionar, né, padrões e normativas, como eu falei. Mas não é para você deixar de assumir responsabilidades, não é para você deixar de assumir o teu protagonismo enquanto parceiro, né, na tua parceria, no teu casamento, né? Cuidados com a família, com filhos, em absoluto. Pelo contrário, as masculinidades, os debates sobre masculinidades, é você legitimar não só a afirmação, e eu gostei da palavra, inclusive, que você também usou na abertura, né? É a afirmação deste homem que se responsabiliza, tem responsabilidade afetiva, consegue acolher o outro, é um pai que está muito mais presente na vida dos filhos, coisa que, há 50 anos atrás, vamos olhar para os nossos pais, vamos olhar para os pais dos nossos pais. Eles não tinham esse protagonismo, que hoje existe esse entendimento, que assim, o pai ele tem que estar presente, ele tem que estar junto. Né? Mas e hoje, que a maioria das mães são solos, os caras não estão tão presentes. Isso é uma grande... Isso é muito irônico, né? E, ao mesmo tempo, uma grande violência, porque ainda no último censo, consta que, por exemplo, aproximadamente 5,5 milhões de crianças não têm o registro do pai na certidão. Coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Né? Quanto por cento? 5,5 milhões de crianças. Nossa. Não tem o registro do pai. Nossa. Né? Então, quer dizer, nós estamos falando de um processo de transformação social, sim, né? Mas que o casamento está deixando de existir, né? O casamento está sendo reformulado. Né? Ele existe, mas ele não é para sempre e tudo bem. Porque eu acho que é isso, né? Nós estamos avançando num outro entendimento. Né? Então, assim, o casamento ele existe? Lógico. O casamento tradicional existe? Existe. E está tudo bem, por quê? Porque muitas pessoas elas conseguem viver dentro desse formato. Agora, quando você começa a ampliar o conhecimento e o debate, as pessoas elas começam a entender que existem outras formas de se relacionar, existem outras formas de expressar o desejo, o seu afeto. Você vai dando, então, você vai legitimando outras expressões também. E autonomia para o outro decidir se quer continuar casado antes. Porque você fala, antigamente as pessoas ficavam casadas mais tempo. Sim, mas quem era feliz assim? Né? Então, assim, em nome de que ficar casada a vida inteira? Para falar que está casada? E não porque as mulheres antes não tinham alternativa. Elas casaram, era para sempre. Felizes ou infelizes, né? Então, assim, hoje, a mulher com essa autonomia que ela tem, com essa independência financeira, ela pode escolher não ficar mais casada. Sim. Né? Produção então, independente. Então, não é que não existe mais casamento. Existe, mas de outro jeito. Existe também os tradicionais, né? Como o Breno falou. Mas só para voltar na tua pergunta ainda, porque a gente está contextualizando e eu acho que é importante esses contextos, né? Masculinidade não fala sobre o homem deixar de ser homem. Pelo contrário, talvez deixar de ser macho e assumir este homem, né? Você não precisar assumir papéis sociais, você não ficar preocupado com performances sexuais, né? Então, assim, tem homens, por exemplo, que... Vamos falar bem o português, né? Bem direto. Tem homens que são praticamente um pinto ambulante, gente. Né? Só se importa com o próprio prazer, não se importa com o prazer do outro. Está mais preocupado, né? Tá mais preocupado, por exemplo, com as performances sexuais. Se ele consegue dar 3 sem tirar, se ele, né? Ele está preocupado com a ereção mais do que com a parceria dele. Né? E eu não estou falando só de homens héteros, não. Eu também estou falando de homens gays, por exemplo. Né? Que eu escuto isso muito dos meus pacientes, né? Que entre os homens gays também existe muita perpetuação de machismo, por exemplo. Existe. Né? Agora, quando você começa a trazer para o debate justamente este homem, e começa a questionar este lugar, né, de dominância e de hegemonia, esse homem ele sai, ele é deslocado, né, desse trono, ele sai deste lugar, né, de dominância para começar a olhar para ele de uma maneira diferente. Pô, realmente, faz sentido. Eu tenho que estar numa relação conectado com o outro. Eu tenho que me importar também com o prazer do outro, né? Eu tenho que respeitar o corpo do outro. E é melhor, né? Ele descobre depois que é mais gostoso também isso. Né? Porque assim, poxa, é muito mais gostoso, né? Muito mais adequado você viver... você é muito, né? Acho que a gente está falando sobre felicidade.
faz sentido e você é uma pessoa muito mais feliz quando você, por Sim. exemplo, você entende o que é consentimento, né? Você não tem que sair por aí na balada pegando o corpo de todo mundo, Sim. achando que você pode fazer isso, É. né? Cadê o nível de responsabilidade de você entender que assim, porra, é o corpo do outro, eu não estou autorizado a tocar ninguém, assim como eu também não quero que ninguém me toque, né? Por que eu vou ficar objetificando o corpo alheio, né? Sabe, entendendo que isso é uma violência, né? Eu até vou dar um exemplo meu, assim. Eu, recentemente, eu tava treinando e eu estava com uma bermuda mais curta, né? Um short. E algumas pessoas, né, falaram, pô, que perna, hein? Não sei o quê. Comentários que, num primeiro momento, eu poderia até ficar lisonjeado por isso. Falei assim, que legal, né? Poxa, né? Faz bem para autoestima. Faz bem para autoestima, mas aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou, né? Porque a gente fala muito da objetificação do corpo da mulher, mas olha só, a objetificação é uma forma de você explorar o corpo alheio de uma maneira violenta. E eu não gostei daquele comentário porque me pareceu uma forma de explorar um pouco o meu corpo de uma maneira inadequada. Eu fiquei até um pouco constrangido. Então, é isso, né? Quando a gente se conscientiza, a gente torna, né? A gente tem a conscientização desses movimentos, desses fenômenos, desses conceitos. Até enquanto homem, eu poderia pensar assim, tá vendo? Puta, o cara tá olhando pra minha perna, tô gostando, vou mesmo me exibir. Eu não quero, né? Eu não Então, você imagina quantas mulheres já ouviram coisas muito piores. Exato. E tem que naturalizar. Então, quando as pessoas falam assim, imagina, não existe machismo, não existe. Eu falei assim, gente, algum homem já precisou atravessar a rua porque na mesma calçada tinha uma rodinha de mulher? Não. Eu, quando tenho uma rodinha, e eu não sou uma pessoa que eu sou medrosa, nada disso, porque tem mulheres que são mais tímidas, que tem, né, mais... Não, eu tenho que atravessar. Quando tem uma rodinha de homem, quando eu já vejo que tá olhando, eu atravesso a rua. Às vezes você pega um caminho mais comprido para não passar. Então, gente, é muito desconfortável isso. É muito desconfortável. Então, este homem, Ju, é um homem mais responsável e mais consciente. Não é para ele deixar de não é para ele deixar de ser nada. É para ele continuar assumindo. Mais saudável, menos pressão, imagino, do que o do passado, né? O homem ter que ser tudo, assim. Exato. Agora ele divide esse tudo com as mulheres, né? Exato. Quer ver uma coisa, um outro dado interessante que eu fiquei pensando agora, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, né, gente? Acabamos de sair não, mas saímos de uma pandemia e que foi também um divisor de águas para o mundo. Fizeram uma pesquisa chamada Pais Amigos. Minto, Pais em Casa. Pais em Casa. E eles fizeram uma comparação, porque todo mundo migrou pro online, né? E aí fizeram uma comparação do número de horas trabalhadas dentro de casa, do trabalho doméstico comparado ao trabalho remunerado. Porque o trabalho doméstico não é remunerado, né? Então, das 11 horas dedicadas do dia... para os homens, essas 11 horas eram horas remuneradas. Para as mulheres, era o contrário. Elas tinham 11 horas não remuneradas envolvidas no trabalho doméstico e poucas horas de remuneração. Enquanto que para os homens era o contrário. 11 horas de remuneração e poucas horas de trabalho doméstico. Ainda, por exemplo, se você for parar para pensar, coisas básicas como afazeres domésticos, o cuidado com a casa, isso ainda é atribulação de mulheres. Eu estou na mesa com a minha família, de domingo. Minha família é grande, minha família é italiana, imagina, né? Todo mundo, a avó, vem a nona, não sei o quê. É isso, terminou o almoço, os homens ficam plantados, sentados, batendo papo, tomando... E as mulheres já levantam se organizando, né? E quando eu levanto para pegar, né? Porque, e é costumeiro, eu faço isso eu faço isso em qualquer lugar. Se eu for na tua casa, eu vou terminar, eu vou levar meu prato para a pia e vou pegar, vou começar a lavar, porque isso é um costume meu. E eu fui educado assim também. Mas, ainda de um modo geral, quando eu levanto para recolher os pratos da minha família, assim, o pessoal fala assim, senta aí, rapaz, Deixa as mulheres fazerem. Senta aí, vamos conversar. Eles me proíbem, então eu falei, não. Né? Então, assim, você tem que quebrar isso. Né? E aí... gente, não, deixa eu ajudar aqui. Ajudar não, né? Não é nem uma ajuda se você for parar para pensar. Não é ajuda. Você tá fazendo dividindo, o seu, né? Exato, você está dividindo o mesmo teto. Você não está ajudando ninguém. Você tem mais que a obrigação de contribuir e recolher teu prato, e lavar a louça, e limpar a tua roupa, e passar a roupa. Quer dizer,
Acho que é isso, né? Da mesma maneira que vai cuidar dos filhos e seja presente na vida dos teus filhos, né? Coisa que a maternagem, né? Mas eu acho que de um tempo para cá, os pais estão tendo essa consciência, né? Você vê muito mais pais hoje participando da criação dos filhos do que na minha geração. Eu acho que vem, mas ainda tem um longo Mais ou menos, caminho. né? Também tem o lance dos pais ausentes. Não, mas isso sempre teve, Ju. Eu acho que hoje os pais eles estão ajudando mais do que antes. A minha geração ainda não, mas eu vejo uma geração abaixo dos 30 e poucos anos, eu vejo os meus amigos muito mais na criação dos filhos participando do que na minha geração. E eu acho que é bom a gente sempre lembrar que, assim, esses homens, eles começam a se reposicionar socialmente também em função também dos questionamentos das mulheres. Então, assim, quando a gente você falou de casamento, né, Ju? Eu achei legal isso. Porque os casamentos, os casamentos tradicionais, né? E vamos pensar assim, o que é uma relação tradicional, né? Então, o pai e a mãe, né? E os filhos, né? A família Doriana, a família Margarina e tal. Tudo bem, isso existe? É lógico que existe. Mas as próprias mulheres começam a... Olha, você tem que fazer a lição com o teu filho, né? Você tem que... você também tem que levar ele para cima e para baixo. Não é só eu que tenho que fazer as coisas, né? Vamos fazer... Você já fez a lista de compras, né? Porque está faltando coisa em casa, já se deu. Quando as mulheres começam a se posicionar também, esse homem ele começa a ficar mais atento. Tá certo que os homens não têm que ficar sempre esperando das mulheres né? essa educação. Eles também precisam se reeducar para entender que eles têm que ser muito mais participativos, né? E não ficar esperando isso do outro. Mas eu acho que muitos dos movimentos também dentro do casamento porque também muitas mulheres começam a ter falas e posicionamentos muito mais assertivos, diretivos, de autonomia com esses maridos, com esses parceiros, né? Ou com as suas parcerias. E a partir disso, esses homens eles começam a ficar mais atentos até esse próprio lugar que eles ocupam, né? Que é esse lugar confortável, né? Então, assim, tem que ser um pouco desconfortável. Ou talvez não precisa nem ser desconfortável. Mas tem você que está ser generalizando. Não está generalizando, né, nesse caso. Não, não é nem... É que você fala esses homens, mas tem homens e homens. Não, tem né? homens e homens, exatamente. Eu estou falando da família tradicional, né? Dessa ideia, desse lugar do... O homem que ocupa ainda este lugar confortável. Eu acho que sair deste lugar pode parecer desconfortável, porque assim, ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes, mas não é nem desconfortável, é ser responsável. É assumir responsabilidades que antes talvez ele não assumia. Mas eu acho que a Ju está falando de homens que não fazem, é isso, né? Porque assim, nem todos estão abertos a essa mudança, né? Eu acho que eu não vou falar se é a maioria ou não, mas tem muitos homens que não estão ainda tão como antes, não perceberam... que dá para melhorar, né? É porque o Breno fala muito vendendo uns homens muito perfeitos, que é o que eu não vejo mais hoje, sabe? Assim, hoje em dia, né? Em todos os quesitos, de gentileza, de ser, não digo provedor, mas a gentileza que tinha no passado como homem, de conquistas, de levar a mulher... fazer coisas, assim. Acho que os homens estão muito acomodados nisso, entendeu? Entendi. Tipo, estão acomodados, não querem mais agradar. Cortejar, assim. Sou diz, eu né? e eu, uma fase, né? Uma geração em que os homens estão mais solitários, menos... enfim, menos então, relações. eu entendi tua perspectiva. Talvez não é nem que eu venda um homem perfeito demais. O que eu falo dos homens é um lugar que talvez... Me apresenta esses homens. Não, mas eu acho que causa um certo desconforto, porque assim, o homem não está cortejando mais. Talvez ele não esteja cortejando, como talvez antigamente ele fazia, porque talvez o cortejar como ele fazia antigamente fosse indelicado, talvez fosse violento. Né? O homem não sai por aí, nossa, ou lá em casa, hein? Tem muitas mulheres que antigamente falavam assim, eu adoro passar na frente de uma construção com um monte de homens porque eles mexem comigo, eu me sinto a mulher gostosa. Cara, isso é violento, isso é inadequado. Por que você vai se sentir valorizada com um monte de homem fazendo pra você? Você não precisa. Uma mulher muito carente que gosta, a autoestima então, baixa. mas vamos combinar, o que é o cortejar? Né? Você né, falar nossa, você tá muito gostosa, hein? Nossa... Né? O que é cortejar? É falar do corpo,
É chamar a atenção dela ou talvez você estabelecer uma linguagem que seja um pouco mais adequada, mais respeitosa? Acho que não é falar do corpo, mas é um cara que elogia, um cara que te Mas leva a jantar, um cara... A gente não vê mais muito isso hoje em dia Eu dos acho homens. que tem, Ju. Eu É, acho que eu tem, não sei. sim. Eu acho que você tá indo por outro extremo também. A gente sempre fala disso, amiga. A gente, porque É, eu sou Porque eu do acho que a extremo. facilidade das mulheres hoje, os homens se acomodaram um pouco nesse sentido, entendeu? Eu acho que sim, mas eu acho que tem os caras legais, tem os caras que vão te levar pra jantar, vão querer ter um relacionamento sério com você, vão Tem? querer tudo. Tem. Lógico que tem. Não, e olha, e detalhe, Mentira, a hein? gente tava reclamando disso no caminho, tá, Mônica? Não, eu tava falando de uma pessoa em específico. Você fala, depois a gente É porque fala eu acho sobre que tem isso. os prós e contras dessa mudança de tempo, entendeu? Lógico. Tem os Sim. prós, muita coisa mais saudável pro homem, não ser tão machista como era antigamente, Uhum. não ser tão... Mas também tem os contras também, com esse tempo, é tudo que aconteceu, né? As relações acabando, a facilidade das mulheres em tudo. Eles meio que perderam esse lado, não é machista, mas esse lado do homem, entendeu? Do poder, da liderança que o homem tem. Eu acho que o que você está falando, Ju, tem a ver um pouco, talvez, com o momento de insegurança que esses homens vivem. Né? Quando a gente, até muitos pacientes mesmo falam assim, mas e a crise do masculino, né? Os homens estão em crise mesmo? O que é isso, Breno? Não é crise. Eu acho que o que a gente chama de crise é uma oportunidade desses homens poderem se rever. E o que você está falando, Ju, talvez sejam homens que estejam num momento mais inseguros de si. Talvez eles estejam um pouquinho mais desorientados. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, Breno, porra, agora eu não posso falar nada para minha esposa. Outro dia eu estava lá lavando a louça, eu passei por trás, fui, apertei a bunda dela, ela reclamou. Eu falei assim, por que você ficou chateado? Eu falei assim, porque eu sempre fiz isso, ela nunca falou nada. Agora, de repente, de uns tempos para cá, ela fala. E aí ele fala, né, ele joga isso, a culpa, né, para os movimentos feministas. Sim, eles sempre falam. Aí eu falo, olha, você já se deu conta que talvez ela nunca tenha falado porque ela sempre reprimiu isso dentro dela? Ela talvez nunca tenha gostado disso. Mas ela foi reprimindo, ela nunca falou nada para você, para não ser inadequada, para não criar uma briga, uma discussão. Só que agora, isso começou a incomodar e chegou talvez na gota d'água. Ela reclama e ela tem direito porque primeiro que é o corpo dela. Sim. E o fato de você estar casado com ela não te autoriza a você toda hora ficar lá beliscando, passando a mão na bunda dela. Ela não se sente bem. Né? E tudo bem, assim, você está casado com ela há anos, você conhece a tua esposa, ela conhece você, vocês se dão super bem, mas isso não te autoriza a ser indelicado, desrespeitoso, porque é um desrespeito para ela, ela entende isso como desrespeito. Ela não então, gosta, é ponto, né? Se ela pede para você, não faça mais isso, tudo bem, qual o problema? Ela não está te amando menos, você não, né? O casamento não vai, vocês não vão se separar por conta disso, é só uma readequação. Então, eu acho que é isso, Ju. O que você está falando é de homens que talvez agora estejam num lugar que, assim, poxa, como é que eu faço para ser homem agora? Eles também estão meio perdidos, Exato. Né? Então, não é que eles não estão elogiando, eles elogiam. Não é que eles não estão cortejando, eles cortejam. Eles estão tentando entender como fazer isso de uma maneira talvez mais adequada. Talvez de uma maneira seja mais responsável. E aí eu acho que é muito legal também. Né? Por exemplo, o meu pai. Tá? Acho que eu vou falar do meu pai, que o meu pai é um bom exemplo, né? E aí eu fico muito também nos homens que eu conheço. O meu pai, ele tinha, não vou falar sempre, mas meu pai já tinha, né, feito piadas inadequadas. Né? Não só meu pai, meus tios, né? Piadas inadequadas, de cunho misóginos ou racistas, né? E o meu pai, ele sempre foi muito piadista, sempre, né, contou piada e fazendo graça. Hoje ele toma certos cuidados para falar algumas coisas porque ele entende que tem certos posicionamentos, certas piadas que não são legais mais de fazer. Né? Lógico que isso vem muito por uma conscientização de vezes que eu chamei a atenção dele, né, da esposa. Né? Meu pai, ele está no 4º casamento. Nossa! Está no 4º casamento. Tá igual a Gretchen. Então, exato. E assim... hoje ele está mais consciente de algumas coisas que antes para ele era muito natural, né? Mas que ofende, está ofendendo alguém, né? E eu sempre costumo dizer que numa piada, se só uma pessoa ri, é porque não é piada, né? E uma coisa importante que você falou que eu acho legal a gente falar, a gente poder falar para quem está perto, a gente que tem essa visão do quanto faz mal, né? Tanto o machismo, o racismo,
a gente falar para a pessoa que está do lado, ó, tá errado. Porque às vezes as pessoas elas não têm nem percebem. E cabe a cada um que entende isso a falar pro amiguinho. E eu acho que os homens, principalmente, combaterem o machismo também, né? Porque pra gente, quando a gente fala, nós mulheres, né, do machismo e tal, parece que tipo, é uma luta nossa só. E não é só nossa, é deles também. Então, os homens precisam também se posicionar. E tudo bem, assim, ele entendeu, por exemplo, que não é para fazer piada, né? Que tem piadas que são violentas. Mas, por exemplo, ele abre a porta do carro e tá tudo certo, né? É uma pessoa antiga, né? Um cara com uma mentalidade antiga. Mas que fosse um cara de 30 anos, meu pai tem quase 70, né? Que fosse um cara de 30 anos, tudo bem abrir a porta. E você querer ser gentil, você querer ser educado. Mas não confundir as coisas. Não temos que naturalizar violências. E quando o outro fala não, é não. Então, meu paciente, não é para ficar beliscando a bunda da esposa, só porque tá casado com ela. Se ela não gosta e ela falou que não faça mais, está tudo bem. Sim. Então, é deste homem, é dessa mudança, Ju, talvez, que você esteja percebendo. E aí você fala, poxa, mas os homens estão deixando de ser um monte de coisa que antigamente eles faziam, hoje eu não vejo tanto homem assim. De fato, talvez você não esteja vendo mesmo, porque está acontecendo um movimento de transformação. Sim. E eles estão um pouco mais responsáveis pelas coisas que falam, posicionamentos, comportamentos. Que bom que isso está acontecendo. Eu acho ótimo. Até porque a gente está falando, você está falando de homens que respeitam mulheres, né? O Gui outro dia estava falando para mim, mãe, a gente não sabe mais como chavecar uma menina na balada, porque tudo é assédio. Eu falei, Gui, assim, que bom que vocês estão exatamente isso, não sabem mais, porque até a gente chegar aqui, quantas mulheres foram assediadas, quantas mulheres foram abusadas sem poder se defender. Sem poder falar que é errado. Então, assim, ainda bem que hoje vocês pensam antes de chegar. Eu falei, e fora que ele namorou 2 anos, depois namorou 3, depois... Então, assim, ele tá sempre namorando. Eu falei, então, você tá conseguindo chegar nas meninas. Você tá conseguindo conversar, trocar ideia. Então, dá para fazer isso. Se você souber... O que derruba também é a tecnologia, né? Que hoje em dia você paquera hoje tudo por internet, né? Até esse presencial já é um negócio mais... que não é como antigamente. Parece que os homens chegavam muito mais antigamente também para paquerar. A gente sabe disso. E hoje em dia tá todo mundo paquerando mais online, conhecendo pessoas mais virtualmente. Eu acho que ampliou o leque, né? Abriu o leque, tem mais chance. Eu acho que sim, viu, Ju? Acho que tem alguns fenômenos também, assim, por exemplo, eu acho que o boom, né? Eu acho que o advento da internet possibilitou, por exemplo, as pessoas se conhecerem de maneira quase que de imediata, né? Pode ver, 90% das pessoas se conhecem online hoje em dia. 10% presencial. E não necessariamente no aplicativo, né? Você pode conhecer no Instagram, no Facebook. Facebook. Online eu digo internet. Sim. Sim. Não, que eu digo que se está no aplicativo, você quer isso. Mas às vezes você acaba conhecendo no Instagram, que eu acho muito legal, inclusive, porque você começa a ver o dia a dia da pessoa, né? Você conhece, você vê como que trata o filho, como que trata a filha. Então, assim, você acaba vendo outras coisas. E aí, quando você conhece, você já sabe que algumas coisas combinam, outras não. Porque tem uns caras que eu vejo umas postagens lá que eu falo, Jesus, Deus me livre. E eles devem ver a mesma coisa. Essa menina aí, ela é muito... Sabe o que quer, fala, também deve fugir de mim. Existe isso, mas eu acho que é bom. Porque você conhece uma pessoa numa balada, você começa a sair, até você perceber algumas coisas que te incomodam, às vezes demora. E eu acho que a internet, ela amplia leque, e eu acho que até os próprios formatos de relacionamento mudaram muito também em função disso. Sim. Né? Bem, eu falei da pandemia. Gente, na pandemia, o que a gente tinha? Né? Um monte de gente dentro de casa, com restrições de convívio. Ninguém podia se encontrar, ninguém sequer podia se tocar. A internet ajudou muitos relacionamentos, né? Quer dizer, eu acho que é isso. Você sabe que tiveram muitos mais casamentos na pandemia do que... Pegaram um ano da pandemia, um outro ano antes. Tiveram mais casamentos na pandemia? É mesmo. E mais divórcios também. Sim. Mas por que o casamento? As pessoas que acabaram ficando morando juntas, que não iriam casar, começaram a gostar. E aí casaram. Então, tiveram muitos casamentos. O número de divórcios seguramente aumentou também, né? Porque a gente sabe que eram aquelas pessoas que estavam casadas, já estavam infelizes e saíam e voltavam tarde para casa para não ver, agora não tinham mais isso. É verdade. Então, elas tinham que conviver. E aí ficou insuportável. E, infelizmente, na pandemia acontece também um aumento significativo também de violência doméstica. Sim, porque aí também é outra... Né, a bebida também aumentou bastante. Sim, né? Mas, enfim, verdade, eu acho que a internet, aí a gente entra num outro leque de discussão, porque, assim, a gente começa a mudar também a nossa forma de se relacionar com o outro, utilizando a internet
de uma forma também muito positiva, né? Porque você amplia a possibilidade de conhecer as pessoas. Até o próprio sexo virtual, né? Surge Sim, também em função disso. Então, as pessoas criam... Tem mudanças de intimidade, de construções de relacionamento. Até os vibradores. Explodiu as vendas na pandemia. Sim, Se falou muito mais de vibrador do que antes. É verdade, exatamente. E vários tipos, né? Porque antigamente eram só aqueles basiquinhos, tá? Hoje tem uma infinidade. Eu acho que as pessoas estão mais solitárias mesmo, menos relações juntas como era antigamente. Isso é verdade. Então, isso eu acho que é uma outra coisa. Isso não tem a ver somente com uma mudança casamento, né? com o casamento ou porque ela pode estar casada e solitária, né? Sim. Não é só homens também ou mulheres. Isso é um fenômeno também que tem acontecido. Até alguns estudos recentes têm demonstrado que assim os jovens eles estão cada vez menos interessados em estabelecerem namoros, relacionamentos íntimos e transando menos. E transando menos. Porque estão viciados em tecnologia. Eu acho que está deixando de ser... Eu acho que a tecnologia... Eu não sei se eu responsabilizaria tão somente a tecnologia. Eu acho que a tecnologia amplia um pouco esse debate, mas eu acho que isso é um fenômeno também que vem muito por talvez uma forma de visão diferente de mundo, né? Porque as pessoas talvez estejam, por exemplo, se relacionando menos intimamente. Por quê? Porque estão priorizando outras coisas na vida. Né? Então, trabalho, viagens, né? Então, gente solteira que prefere explorar a vida, né? Sozinho do que uma vida a dois, por exemplo. Né? E tudo bem também, né? Assim como uma época atrás se questionava muito mulheres que, por exemplo, escolhiam não ter filhos. Isso. Por quê? Porque priorizavam outras coisas na vida. Eu acho ótimo. E talvez para a gente normalizar mais estar solteiro hoje, que antigamente não tinha isso, né? Tinha que casar, e principalmente a mulher. Então, eu acho que hoje, como já se fala que tudo bem ficar solteira, talvez também seja um dos motivos. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Enfim, e aí a gente pode pensar em vários caminhos a partir disso, né? Mas eu acho que não é só uma característica assim, porque os homens estão mudando, eles estão mais individualistas. Não. A gente está falando de uma mudança... Geral, acho que não é os homens, acho que isso é geral. Mulheres, homens... eu acho que os homens estão reaprendendo a lidar com as mulheres de hoje em dia, porque as mulheres mudaram. E eles, na verdade, eles não mudaram, eles estão tendo que se adaptar às mulheres que mudaram. Não, eles mudaram. Não, eles estão mudando porque as mulheres mudaram, né? Também. Então, eles têm também. Porque senão depois a gente sempre cai nisso, né, Mônica? Assim, os homens estão mudando por causa das mulheres. Eu acho que começou acho que é por causa muito, de tudo, das gerações mesmo. Mas você não acha que veio o feminismo alertar eles? Muito, então, assim, muito. Vamos parar para pensar em algumas coisas? Eu acho que o feminismo faz isso, de fato. Mas é muito importante nós, homens, a gente ter essa consciência, e eu vou falar muito por mim também. Eu quero tornar consciente e eu quero ser uma pessoa responsável por mim. Sim, eu não quero que a minha parceria... Não para fazê-la feliz. E eu não quero que ela toda hora fique assim, e aí, cara, você já parou para pensar nisso? Olha, você precisa melhorar a tua comunicação. Porque é outra coisa, né? Os homens não se comunicam, né, bem. E a gente está aprendendo mesmo. E isso eu queria falar sobre isso. Vamos entrar nisso. Eu acho que, então, eu quero mudar por mim. E é muito legal quando os homens chegam no consultório e falam assim, Breno, eu estou precisando rever meu relacionamento, sabe? Eu tenho olhado para mim de uma maneira diferente. Eu estou me sentindo mais estranho, sabe? Com algumas coisas, até sexualmente. Por exemplo, tem vezes que eu não quero transar, Breno. Tá incomodando. E aí ele fala isso com certo incômodo. Eu não quero transar. Eu falei assim, qual o problema para você? Poxa, Breno, eu nunca neguei uma mulher, cara. Porque ele aprendeu que ser homem... Exato, ele tem que ter aptidão sexual. E aí, assim, não, tá tudo bem. Sabe por que você às vezes não quer transar? Porque às vezes você tá cansado também. E tudo bem, né? Respeita teu cansaço. Sim. Então, não é legal isso, né? Eu tenho consciência por mim mesmo, né? E por si... dos meus processos de transformação. Eu não preciso de alguém ficar me lembrando, né? Ou ficar toda hora, assim, me chamando para... Olha, você tem que repensar isso, você tem que rever aquilo. Não, deixa eu começar a me rever sozinho. Eu acho que nós também estamos falando desses homens. Por isso, Ju, que às vezes esses homens, eles estão... É que não existem tantos desses homens. Você acha que existem tantos desses homens que estão começando... Eu acho que tem uma onda aí desses homens que estão querendo... Que está incomodando, que querem melhorar. Mas eu acho que ainda existem muitos... Que não. Sim. Sim. Então, eu acho que a Ju está batendo muito nisso, que eu acho que a gente convive com muitos que não, né? Muitos. Então, eu acho que há 9 anos eu tô assim. Eu convivo com muitos que não também. Desde que eu me separei, eu tô assim. A clínica me fez ver que tem homens que não são.
que estão incomodados. Sim. Mas no nosso dia a dia, a gente convive muito mais com os que estão tudo bem, tá maravilhoso, entendeu? Então, por isso. E eu acho que eu convivo muito mais com homens que não são. Não são esses homens desconstruídos, pelo contrário, tá? Eu estou falando de pessoas da minha família, eu estou falando de amigos próximos, eu estou falando de pacientes que, assim, são extremamente conservadores, né? Até um pensamento muito, sei lá, pensamento nacionalista, tradicional. Estou falando do meu pai, né? Que tem uma visão extremamente conservadora. Sim. Eu convivo muito mais com esses homens. Mas é que eu estou falando que mesmo esses homens conservadores começam a ter um pouco mais de consciência sobre eles. E eu não espero, sinceramente... Mas você não acha que é por causa de você? Por acho você que trazer esse assunto? Sim. Mas eles estão se permitindo. Não, isso é maravilhoso. É isso. Porque eu sinto também que as pessoas ao meu redor, eu mexo muito com isso. Tanto os homens quanto as mulheres, que eu falo muito de feminismo. Porque, principalmente porque as pessoas têm uma visão muito errada do feminismo, né? Sim. Quando você fala feminismo, as pessoas já fecham a cara, não querem mais conversar com você. Já acham que é o contrário de machismo, por Exatamente. exemplo, né? E tanto eu até te contei esse caso já. Eu tinha um amigo lá no jiu-jitsu, imagina, fazia jiu-jitsu é um ambiente completamente machista. Só tinha eu, mais 2 meninas, o resto eram 30 homens, super machistas. Acabou o treino, eu sentei no tatame, que a gente sentava lá para tomar whey e tal, e aí veio um amigo meu, e não sei do que ele começou a falar, porque esse feminismo, não sei o que. Eu falei assim, ó, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te explicar o que é o feminismo, porque você tem a ideia do feminismo como a maioria das pessoas tem, e não é isso, né? E aí, eu falei, você tem uma filha mulher, entende um pouco, sai um pouquinho desse lugar, entende, e aí depois eu quero que você pense sobre isso. E passou, falei... Esqueci, nunca mais vi, acabei saindo do jiu-jitsu 2 anos depois. O ano passado eu encontrei com ele. Aí ele falou assim, Mo, vem cá, eu quero conversar com você. Eu falei, fala. Eu não lembrava do papo. Ele falou, você lembra aquele dia do tatame que a gente conversou sobre o feminismo? Eu falei, lembra. Aí eu lembrei, né? Ele falou assim, então, eu queria te dizer uma coisa. Hoje eu sou feminista. Eu tive mais uma filha. E eu quero dizer que você mudou o meu jeito de pensar e você estava certa. Então, assim, é muito importante isso, né? A gente plantar uma sementinha. Pode ser que algumas pessoas escutem, pode ser que não. Mas, assim, tá do lado e dar um toque. Para ele foi ótimo. Gente, quando ele falou, tô com mais uma filha mulher, então hoje eu sou feminista, eu quero criar minhas filhas diferentes, não sei o quê. Eu falei, tão maravilhoso isso. E é curioso, olha que legal, ele se diz um homem feminista justamente porque ele tem uma visão diferente pela própria filha, né? E tudo bem, tá vendo? Ele se apropria do feminismo como uma forma de se reeducar. Sim. Né? E tudo bem, sem colocar rótulos, mas é um homem com uma visão mais... que tinha, né, ou que tem uma visão conservadora, porque tem muitas coisas nele que são ainda, talvez, mais tradicionais, conservadoras. Eu costumo sempre dizer, homem... basta você ser homem para você ser machista, né? Então, assim, machismo é uma estrutura que é muito difícil você desconstruir. E eu acho que até mulher, né? Porque, assim, as mulheres... Tem muita mulher que é machista mesmo. E, às vezes, até a gente que tá lá, que tá estudando. Eu me pego... Outro dia, eu me peguei com um pensamento machista falando... Não acredito que aquela mulher fez aquilo. Aí, na hora, eu falei assim... Eu pensei isso? Falei, gente, como assim você tá pensando isso? Porque eu fui criada assim. Então, assim, a gente está em constante desconstrução. E o teu amigo, ele muda uma perspectiva, ele começa a ressignificar um comportamento dele, um posicionamento dele enquanto pai, né, sendo pai de uma menina, em função de algo que você fala para ele, né, e que ele começa a prestar atenção, e que aí ele se apropria depois de falando, pô, eu sou um homem feminista. Por quê? Porque eu mudei para melhor. Ou seja, ele continua, talvez, tendo visões conservadoras sobre o mundo, mas naquele ponto, aquilo foi uma melhoria, foi um... E eu acho que é uma abertura para ele começar a rever várias outras coisas, né? No dia a dia. Que a gente vai aprendendo, né? Que isso é errado. Então, a gente tem que se desconstruir. E nesse dia que ele veio me falar isso, tinha um outro amigo nosso também do Gil, que era um churrasco do Gil. E era um cara super frio, assim, fortão, tal. Másculo, sabe? Macho. Macho que, né? Vocês entenderam. E aí... Ele começou a contar da filha dele. Eu falei, vem cá. Eu peguei na mão dele e falei, conta da sua filha. Aí ele tava com os problemas, ele começou a chorar. E aí, quando todo mundo foi embora, no outro dia que a gente se falou, ele falou, gente, a gente não acredita que você conseguiu fazer ele chorar. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque parece que descarregou. Porque esses homens não choram. Sim. Eles não falam de sentimento. É aí que a gente tem, eles não falam de emoção, eles falam de sentimento. Eles não se permitem isso. E foi tão maravilhoso aquele churrasco. Acabou virando uma terapia em grupo.
todo mundo, né, se emocionando e tal, foi perfeito. E precisa disso. A gente, já entrando nesse assunto da comunicação e das emoções, homens não sabem, ou saber, eles até sabem, mas têm muitas dificuldades de expressar as próprias emoções, né? Muitas vezes não sabem mesmo nem identificar o que estão Sim. sentindo. Né? Falam que é raiva, tudo é raiva. Né? Ou tudo é raiva, ou quando eles não conseguem falar em raiva, eles colocam no corpo, né? Ai, eu estou angustiado aqui. Eu tenho paciente que sempre falava isso para mim. Chegava no consultório falando, Breno, eu tô com um negócio aqui no peito. Falar, eles conseguem falar que é angústia ou eles nem sabem então, que é angústia? Às vezes falava angústia, mas também dentro da angústia você vai explorando, você vai localizando várias coisas. E aí eu sempre perguntava para ele, mas por quê? Né? O que é essa angústia? Dá um nome para isso? Ou o que é esse negócio no peito? Dá um nome para isso. Aí ele falava, tô angustiado. Essa angústia está relacionada a quê? E aí você vai explorando. Essa exploração possibilitava ele entender outros sentimentos ou encontrar outras emoções que ele não se dava conta. E o que ele fez ele se sentir assim, né? Exato. Então, assim, poxa, eu estou angustiado porque eu estou ansioso. Eu estou ansioso por quê? Porque eu preciso muito, sei lá, daquilo, né, de alguma coisa, e eu estou ansioso. E aí, assim, falar que eu estou ansioso não é demérito. Pelo contrário, você tá justamente identificando e nomeando algo que é importante você saber que você está sentindo, né? Então, talvez até muitos não falem também sobre essas emoções por associar aquilo com fraqueza. Eu ansioso, imagina, eu dou conta de tudo. Não, você não está dando conta. Por isso que você está descontrolado. E aí o corpo por isso que fala, você tá né? O corpo fala. Se você não falar, o corpo fala. Tem um termo, Ju e Mônica, que tem um estudo, né, que fala sobre a alexitimia. A alexitimia é a dificuldade de se dar nomes para as emoções. Tem um estudo que fala que 80% dos homens estadunidenses, é um estudo dos Estados Unidos, né? Que 80% dos homens são acometidos de alexitimia. Ou seja, muita coisa. Alexitimia, as mulheres também sofrem, mas na grande maioria os homens têm maior dificuldade de falar sobre as emoções. É mais comum, né? As mulheres explorarem os seus sentimentos. É muito mais difícil os homens falarem sobre aquilo que estão sentindo. Então, eu acho que também quando a gente fala desse homem em processo de transformação, Ju e Mônica, eu acho que nós estamos falando de homens que estão começando a se sensibilizar também. Por isso que estão mais atentos àquilo que falam, né, aos seus comportamentos. Como é que eu abordo o outro? Né? Tem que tomar mais cuidado, sim, porque tem que ser sensível também. Né? E aí um exemplo que me vem, você falou do teu amigo, eu lembrei do meu tio. O meu tio tem 2 filhos, né? A minha prima e meu primo. Meu primo é um homem gay. E quando o meu tio ficou, né, enfim, foi revelado para ele, foi falado para ele da orientação sexual, meu primo falou da orientação sexual dele, e o meu tio, logicamente, né, adotou uma postura extremamente... Ele se fechou, né, ele ficou muito refratário àquilo, violento, né, e, enfim, começou a questionar, né, por que está acontecendo com meu filho e tal... E aí ele me chama para uma conversa, né? E aí numa conversa muito, muito íntima, assim, ele começa a chorar e perguntar, porra, mas o que está acontecendo com meu filho? O que é isso? Né? Ele não tinha a menor noção do que estava... A única coisa que tinha dentro dele, né, ou a perspectiva dele ali era o preconceito. Porra, o meu filho não pode ser viado, né? Tá, mas o teu filho, ele é viado, o teu filho, ele é um homem gay, né? O teu filho, ele precisa de amor, ele precisa de carinho, se desfaça desse preconceito, né? Porque você precisa... Este é o momento para você se desfazer disso, porque isso te prende, isso está te impossibilitando de você poder se aproximar do teu filho. É disso que ele precisa, do teu carinho, do teu colo. Então, para você fazer isso, você vai ter que refazer isso dentro de você. E aí, passado um tempo, mais recentemente eu estava no Rio, eles são do Rio, e aí a gente num restaurante, ele pede para tirar uma foto. E tá o meu primo com um namorado, né? E aí ele ficou no meio dos dois, falou assim, Breno, tira uma foto aqui com meus filhos. E ele abraça, né, o filho, o namorado, e tira uma foto. Hoje com um posicionamento totalmente diferente, assim. Inclusive ele se incomoda, inclusive quando outros homens na família fazem piadas de gay, porque ele não curte, ele não gosta. E tá certo, né? Maravilhoso, né? Tá incomodado. Essa postura dele. Exato, mas é isso. Ele extravasa, ele chora, ele se emociona, e a partir disso ele começa a se sensibilizar, tendo que refazer algo que durante a vida dele toda é aquele negócio. Eu não gosto de viado, mas não é
não é sobre isso, né? Assim, você Sim. tem que olhar para E esse... não sabe nem porque gosta, né? Foi Exato. aprendido, né? Que não pode gostar. Não, e acho assim, o que é o viado, né? Talvez até assim, é o medo, né? De que, se eu conviver muito tempo, vou ficar viado também. Imagina, né? Tem cada fantasia, né? Enfim, ele teve que refazer e ressignificar isso dentro dele. E ele consegue, né? A partir do amor, a partir do afeto. Então, eu acho que isso é muito importante, muito significativo. Seria bom se todos fizessem isso, né? A gente sabe que tem muitos que não conseguem, né? Sim. E assim, boa parte dos meus pacientes passa por essa dificuldade, sabe? De entender sobre as emoções, né? Por que esse meu paciente ficou tão indignado com a esposa, né? De não deixar dela se sentir incomodada, né? Quando ele passava a mão na bunda dela. Porque ele fala, porra... Ele falava com uma raiva. Eu falei assim, por que você fica com raiva sobre isso? Porque, porra, sabe, ela tá num casamento comigo, ela sabe o que tem. Eu falei assim, o que tem é muita coisa. Agora, olha pra tua raiva, por que você fica indignado com isso? Refaça isso. O que você acha que as maiores queixas que você escuta dos homens hoje em dia, assim? O que você sente? Hoje chega no consultório questões de disfunções sexuais, né? Muitas, assim. E boa parte das disfunções é muito associada às questões emocionais. Sim. Né? Financeiro para o homem, né? Muito isso. Também, Eu acho que tem o peso do papel a ser desempenhado. O homem provedor, o homem pai de família, o homem que tem que pagar conta. O homem que ainda insiste em querer pagar conta e não querer dividir isso com a parceria. Ai, cadê? Né? Me manda contar. Tô brincando. Ou, por exemplo, né, tem questões de comunicação. Né? Então, muitos homens chegando falando sobre os seus relacionamentos e falando que, cara, eu não sei, eu falo uma coisa, ela entende outra. Não sei, eu acho que talvez eu não estou sabendo me expressar. Eu falei, ótimo, isso é muito vamos olhar para isso. Né? Talvez, de fato, você esteja com dificuldade de se expressar melhor, ser mais assertivo, mais direto, ser mais acolhedor. Né? E, de fato, a comunicação é muito difícil para muitos homens. Né? É difícil. E você atende... E essa terapia de casal, como funciona? Você acha que isso ajuda muitos casais, terapia? Muito. É hora de vender o seu trabalho aqui, me conta. Muito demais. Porque eu me separei, nunca pensei antes em ter feito uma terapia. Talvez eu não tivesse me separado. Eu sou separado também, né? Eu acho que eu sempre fiz terapia na vida, assim, né? Desde que eu me conheço, sei lá, há muito tempo que eu faço terapia, individualmente. A terapia de casal, e por que eu falei que eu sou separado, né? Porque eu acho que a terapia de casal, inclusive, ela não é... Muita gente acha que tem medo de terapia de casal porque acha que vai para a terapia e se separa, né? Pelo contrário, né? Às vezes, se eu tivesse talvez feito terapia, né? Junto na época com a minha parceria, com a minha ex-esposa, talvez a gente teria tido... Talvez a separação fosse de fato uma perspectiva, mas a gente teria tido um olhar um pouco mais acolhedor um para o outro. Né? Porque foi uma separação ali um pouquinho... mais confortável. Eu acho que a terapia de casal, ela tanto traz para o entendimento o casal, né? De uma comunicação melhor, de uma convivência melhor, né? Eu acho que de um entendimento sobre a construção de intimidade. Né? Eu acho que fazer um recasamento do casal é super importante. Né? Casais que vão para a terapia para se recasarem, para reencontrarem o amor. Né? O sentido também da relação entre eles. Eles não querem se separar, mas eles querem se reencontrar. E eles chegam, às vezes, muito perdidos. Assim como a terapia de casal também pode auxiliar muito assim, num processo de separação. Né? Olha, não é porque vocês estão se separando que vocês são inimigos. Né? Se tem filhos envolvidos, o cuidado é ainda maior. Né? Então, a terapia de casal ela é um processo muito transformador. Né? Mas as pessoas têm que estar dispostas a isso também. E irem com abertura, né? De poderem se olharem, né? Olharem o outro, respeitando a dor do outro, né? Porque às vezes outro. Eles estão tão imersos na dor deles que eles não conseguem enxergar a dor do outro. Exatamente. Você gosta mais de atender casal, homens, tanto faz, assim? Hoje, como eu falei, assim, eu acho que 90% da minha agenda são homens e casais, né? E são poucas mulheres que eu atendo, mas eu tenho atendido mais homens e casais. E eu não tenho muita preferência, não. Né? O que eu gosto? Eu, como terapeuta, como psicólogo, eu gosto de gente triste. Gente que chega no consultório, às vezes, triste, e eu quero que saia feliz. Sai feliz. Né? É isso. Chega triste e sai feliz. Eu acho que é um processo terapêutico é um processo
muito importante, né? Não é qualquer coisa, não E tem é que ser lindo, feito não de é qualquer lindo? jeito. Ah, é lindo. Super. E você, Mo, gosta de atender mais? Então, eu achava que era mulher. Hoje eu também atendo mais homens. O que você tá sentindo dos homens? Eu acho que hoje os homens falam mais, né? E procuram mais terapia do que antes, né, Bruna? Você pode me falar. Sim, seguramente. E eu acho que a seguramente. pandemia também trouxe mais, não? Trouxe. Fala mais hoje. Eu acho que sim, eu acho que a pandemia trouxe, assim, eu acho que as pessoas vieram muito mais para terapia, de sim. modo geral, porque, por exemplo, uma coisa que eu não via antes, ninguém ia para terapia por conta do H1N1, mas as pessoas iam para terapia por causa da Covid. Olha, Breno, o meu marido está com Covid, eu estou com medo que eu vou perdê-lo, né? Então, porque tinha isso, né? As pessoas estavam morrendo, eram números alarmantes por dia e todo mundo na iminência da morte. Então, a pandemia trouxe muitas pessoas para a terapia muito com esse olhar, né? Da perda, do luto. Então, era uma preocupação e uma dor ali muito presente. E acabou migrando para outros assuntos, né? Mas aí foi indo para outras áreas. A própria violência doméstica, Sim. né? Eu atendo também muito casos de violência doméstica, assim. Então, tem muito isso, né? Na pandemia teve um boom, né? Infelizmente. Que ficou marido com mulher junto na casa. E bebendo bastante, né? Sem dinheiro, a maioria, sem trabalho, né? Exatamente. Parcerias que tiveram que conviver, pessoas que tiveram que conviver com seus agressores, né? E aí, quer dizer, isso aconteceu. Eu tenho um livro, inclusive. Eu ia perguntar dos seus livros. Ah, você trouxe você passou as fotos? Esqueceu de mandar as fotos? Não, podia mandar. até tenho o André. Será que se eu mandar para o André, ele consegue pôr? Ai, não é André, né? Ai, desculpa, é o... Ai, Gustavo. Sem problema. Tudo bem, né? Achei que fosse manda no WhatsApp. Mando. Não, mas eu trouxe um que, inclusive... Então, vou dar uma pausa. Depois eu corto isso aí. Então tá, então peraí, deixa eu... E eu vou no toalete enquanto vocês fazem isso. Então tá. Eu vou pegar. Aqui aí eu já mostro também. Se não tiver a imagem aí, difícil. Não, eu também com o meu ex. Bora lá, Bloqueado. gente. Não, Bora lá, e depois não- a gente e não- fala das nossas E não que eu não erros. quisesse, viu? Eu queria ser amigo do mesmo. Pode, Gu? Pode. Breno, me conta dos seus livros um pouco. Tá, olha só. Eu vou contar o que eu acabei de ganhar. Pra ver meu exemplar. Mostra ali, ó, na E câmera. depois eu trago um pra você também, Ju. Tá. Mas não tá autografado, tá? Tá, depois Por favor. faremos. O Estupro Marital, esse livro foi lançado em 2020. Plena pandemia, negócio pegando fogo, e a gente lançou. Eu lancei junto com o Carlos Teles, um grande colega, que inclusive estava lá no Maravilhoso congresso também. E aí nós lançamos o Estupro Marital, que é um tema bem delicado, Sim. né? Só vou contar um pouquinho da história dele, mas é um livro que eu recomendo as pessoas lerem, porque é um assunto delicado e fala sobre violência sexual nas relações, nas conjugalidades, né? Nas relações maritais. Então, por que eu escrevi esse livro, né? Primeiro que esse é o primeiro livro no Brasil sobre o tema. Na época, quando eu comecei a pesquisar para escrever o livro, eu só achava alguns artigos, e a grande maioria deles, artigos de outros países, e eu falei, gente, ninguém fala sobre isso, né? Por que eu comecei a pesquisar também a respeito? Porque eu comecei a receber no consultório mulheres falando, né? Na grande maioria, mulheres falando, olha, Breno, outro dia eu fui acordada pelo meu marido, ele me penetrando, ai... Vai, tudo bem, né? Ele estava lá com vontade, eu estava morrendo de sono, sabe? Até deixei para ele acabar logo, para ele dormir. Mas ela falava isso chateada. Ou, Breno, você acredita que meu marido agora cismou de toda vez que vai transar comigo, a gente tem que ficar meio bêbado, meio alegrinho assim. Não sei se ele faz isso porque ele fica com vergonha ou porque é para descontrair. Mas eu não fico muito à vontade com isso. E ele só conseguia ter relações com ela dessa maneira. Enfim, são algumas situações que as pacientes traziam, essas mulheres traziam de forma bastante incomodadas. E aquilo começou a me incomodar também, que eu falei, tem alguma coisa aí diferente, estranho, porque, poxa, será que é legal isso, né? Você acordar alguém, tudo bem, né? Você tá com tesão, mas você acorda o outro já penetrando e sem um relacionamento, um carinho. Para a mulher, né? Também. Então. Fora isso, né? E aí, essas mulheres falavam de uma maneira que aquilo realmente começou a me chamar a atenção. Quando eu comecei a ler a respeito, eu cheguei no termo estupro marital, né? Ou seja, poxa, muitas mulheres, muitas esposas, na grande maioria delas, né, dentro de um formato heterossexual, heteronormativo, falando,
eu me senti estuprada. É como se eu tivesse sido estuprada pelo meu marido. Né? E muitas nem identificavam isso como estupro, por quê? Por causa do casamento. Né? Sim. Porque como eu estou casada, é um desejo dele, é uma vontade dele. Então ela acabava legitimando aquilo que ela violentava. Ou seja, ela não gostava, mas ela acabava relevando por estar no casamento. Né? Mas elas muitas vezes falavam, a sensação que eu tive, Breno, é como se eu tivesse sido estuprada pelo meu próprio marido. Porque antigamente era assim, né? As mulheres elas tinham que estar Exato, dispostas. exato. Tem aquela novela, eu acho que... Vou lhe usar? Vou lhe usar. Qual que é? De Gabriela? Não lembro. Que o personagem, né, falava para a esposa, deite-se que eu vou lhe usar. Que era bem isso, né? Uma situação de violência. Sim. mesmo, Tinha uma vez né? até que ela falava, ai, tô com uma dor de cabeça. Não importa. E teve uma outra novela, passado algum tempo, teve uma outra novela que na primeira cena, o primeiro capítulo foi uma cena de estupro no casamento. Eles tinham acabado de se casar e na noite de núpcias ele começou a forçar a situação, ela não queria ali naquele momento, e aí ele foi, prende, né, segura as mãos dela e tal, e consuma o ato. E ela gritando, e, enfim, uma situação aí eu acho mais evidente. Eles falaram, inclusive, sobre isso na novela. Mas né, era sobre muito o documentário. comum, né? Antigamente, hoje também, né? Você até escreveu um livro, mas antigamente era muito. Sim. Na época das nossas Nossa, avós, né? Como tem tanta coisa para escrever num livro sobre? Exato. Mas tem histórias, tem também... Esse livro, a minha preocupação era, primeiro, né, eu dividi em 3 capítulos pensando o seguinte, bem, como é um assunto novo, eu preciso primeiro contar a história do casamento, para entender de onde que vem a ideia conservadora, né, quais são os valores, né, ou aquilo que é projetado para um casamento, né, Os papéis, né, os mulher e papéis homem. específicos, exatamente. Aí depois eu fui falar sobre lei, porque eu senti falta, né, dentro da jurisdição, o que se falava sobre estupro marital, sobre estupro, e aí eu fui procurar falar sobre leis. E aí, no final, eu tento fazer uma amarração falando sobre o estupro marital, né, sobre a questão do consentimento. Legal. Então, esse é um livro, inclusive, que a gente até está indo para uma segunda edição, porque eu preciso já rever um monte de coisas, acrescentar um monte de coisas, inclusive, também. E você tem muitos pacientes que sofrem com isso? Eu tive... Mulheres, né? Eu tive É só mulher, né? Homem não rola isso, rola. Rola, porque mulheres... aí que tá, tem dados interessantes, muitos homens, geralmente, né, muitos homens que sofreram estupro vêm de relacionamentos homoafetivos, né? A violência sexual ela acontece também em relacionamentos homoafetivos. E aí tem aquela discussão, né? Mas o homem sofre estupro? Sofre também. Né? Sofre também. É que na grande maioria das vezes, estatisticamente, são as mulheres. Né? Mas os homens sofrem também. Então, eu fui tentando... Até esses dados são dados assim que eu preciso trazer já numa segunda edição também, para fazer outros, né, trazer outros contextos. Mas o termo estupro marital, isso me soou muito, né, na época, assim, porque em 2020, a gente lançou em 2020, 2019, 2018, eu comecei a receber pacientes assim, né? E antes desse livro, eu escrevi um artigo, que está no Google Acadêmico, inclusive, falando que foi o pontapé inicial, né, pro livro. Porque foi o primeiro artigo, eu escrevi o primeiro artigo para depois escrever o livro, né? E aí eu escrevi por causa dessas minhas pacientes. Então, hoje já não atendo tanto, chegam muitas questões de violência doméstica, violências, né, psicológica, stalking, violência verbal, moral, mas a questão do estupro marital ela foi muito pontual. Quer dizer, o que me chamou muita atenção, né? Para escrever um livro assim. Né? Mas existe, eu já escutei de namorado meu, casou, tem que transar quando eu quiser, minha mulher tem que transar. Escutei isso agora, ano passado. E diga-se passagem, não só em casamento, tá? O estupro, ele acontece, inclusive, em relacionamentos também não conjugais, né? Então, um namoro, por exemplo. Sim. Que é aquela velha máxima, se a pessoa, se a prática sexual não é consentida, não é para ser feita, né? E qualquer coisa que é forçado a essa situação
se configura como uma relação de estupro, né? E aí, enfim, no caso do E casamento... tem muitas mulheres que passam ainda porque elas não conseguem enxergar, né? Porque elas vêm lá da criação que, tipo, se você não transar com seu namorado, ele vai transar com outra. É. Então, acabam fazendo para não perder, para não ser traída, enfim. Isso é legal que, falando sobre sexualidade, né? Pensando em masculinidade, de novo, né? Eu acho que quando a gente fala de um homem num processo de desconstrução, né? Ou de ressignificando aspectos da própria vida, muitos homens começam a olhar também da maneira como eles se posicionam sexualmente, né? Quer dizer, o homem tem que estar sempre apto sexualmente? Ele tem que estar pronto sexualmente? Não, né? Esse meu paciente mesmo que falava, Breno, porra, eu não queria transar. O que está acontecendo comigo? Eu falei assim, nada, você só é um homem que escolhe não transar e você transa quando você se sente à vontade, né? Você é um homem que hoje percebe que você não tem que cumprir nenhum papel, você não é né? Você está cansado, você não tem que sempre ter uma ereção. Você Longa, não... né? Ficar uma hora penetrando, Exato, eles acham né? também. Você é só este homem. E eu acho que é isso. Você é só casado. Tô brincando. Então, mas... Porque acaba também perdendo um pouco o interesse na parceira, né? Do dia a dia. Tem isso também. Mas Com mas... o tempo, né? Não tem mais aquele tesão todo. Eu acho que, assim, é o homem que está, de novo, neste lugar. É o homem que está neste lugar de começar a se perguntar ou rever coisas que antes ele não fazia. Porque ele achava que ele tinha que cumprir este papel. E é interessante porque a Aline fala isso, né? Que antigamente os avós, né, os nossos avós, não sofriam de ejaculação prematura. Porque as avós não cobravam isso. Então, o tempo que eles demoravam para ejacular era ok. Né? Hoje não, hoje tem essa cobrança em cima dele. Porque hoje eles também têm a cobrança de fazer a mulher ter orgasmo, que antigamente não tinha. Então também vão aparecendo coisas novas para ele, né? Sim. Exato. E a mulher também se cobra. Porque também a mulher fica escutando todas as amigas gozaram, não sei o que, você não, então ela também se cobra disso. Então temos coisas novas. Você sabe que eu faço um exercício? Eu faço um exercício no consultório, que é um exercício que eu faço com meus pacientes, que é o seguinte, eu chamo da caixa dos homens. Eu chamo da caixa dos homens, não é eu que chamo. É um conceito que vem lá de 1980 e, para falar a verdade, é um conceito, mas eu me apropriei disso como um exercício prático em consultório que é muito legal para esses homens, que é o seguinte, eu peço para eles colocarem dentro da caixa deles aquilo que eles aprenderam desde a infância ao que se esperava deles enquanto homens. Então, eles colocam lá na caixa, ser provedor, ser trabalhador, né? Ter aptidão sexual, né? Saber dirigir, né? Ter dinheiro, né? Ou né? ter sucesso profissional. Eles vão compondo, cada um compõe a sua caixa de uma maneira. Eu tenho a minha caixa também, né? Daquilo que eu aprendi. E aí depois, quando eles estão minimamente satisfeitos, eles falam, Bruno, minha caixa é essa daqui. A ideia é romper com essa caixa, quebrar. Aí eu vou pegando cada um desses conceitos, dessas palavrinhas que eles colocaram, e aí eu vou perguntando para eles, olha, como é que você viveu isso, né? Você se sente pressionado em ser esse provedor? Ai, putz, bastante, sabe? Porque é difícil, né, Breno? Assim, tem vezes que, eu aprendi isso dos meus pais. Meu pai sempre pagou as contas em casa, então eu cresci achando que o homem tem que pagar tudo em casa, mas, poxa, para mim é pesado, sabe? Eu queria poder dividir. E por que você não faz? Porque, porra, aí eu fico com vergonha, né, Breno? Assim, sei lá, não acho também certo, né, a minha parceria ficar pagando. Mas não é pesado para você? Você já conversou pelo menos isso com ela? Não, nunca falei sobre isso com ela. Eu prefiro continuar, eu faço das tripas do coração, mas eu continuo pagando as coisas. Mas tenta criar um espaço de diálogo. Coloca isso para fora. Sim. É muito pesado para você isso. Eu não espero que ele mude o comportamento, eu acho que pelo menos ele leve isso para o debate. Divida o que ele está sentindo, porque né? Ele não divide. É isso. Exatamente. Pode ser que ele não aceite realmente pagar, na hora não consiga, mas dividir o que ele está sentindo. Exato. Eles não conseguem dividir o sentimento. Então, a ideia é desconstruir essa caixa. E uma das coisas que é muito comum aparecer na caixa dos homens, por isso que eu estou trazendo isso também como exemplo, é o aspecto sexual. Eu não posso negar uma transa. Né? Eu lembro de pacientes falando assim, não pode negar uma transa. O que é esperado de mim como homem? Não negar uma transa. E eu falava para eles, o que é isso? Eu falei assim, Breno, isso para mim é o seguinte, eu desde moleque, desde que eu comecei minha vida sexual,
assim, eu não podia negar, entendeu? A mulher deu bola para mim, eu tinha que sair, ou eu saía na balada para pegar a mulher com o intuito de transar, né? Era o grande propósito. E ele falava, e aí eu falava, como é que é você falando isso, como é que você se escuta hoje? Eu falei assim, pô, as coisas estão diferentes, né? Porque não é exatamente assim, né? Eu não preciso toda hora ficar transando. Assim, você entende isso como, né? Isso para você é importante quando você fala isso, que você não precisa toda hora ficar transando. Você está falando isso para me agradar ou você está falando isso realmente porque para você isso é um peso? Eu falei assim, não, muitas vezes isso para mim é um peso. Né? Porque, pô, eu não acho que eu tenho que ficar treinando toda hora mesmo. Mas, eu nem dou conta disso tudo, né? Mas é o mais. eu tenho que me manter dentro do pacto, né? Uhum. Tem até um conceito, né? O pacto narcísico da masculinidade. É aquele negócio. Para ser reconhecido como homem, eu tenho que me manter dentro desse pacto. Ou seja, eu tenho que concordar. Mesmo eu entendendo que aquilo é muito pesado para mim, eu tenho que continuar concordando com aquilo, né? Então, vamos sair para pegar a mulher? Vamos. Eu mesmo não vou sair com ninguém, mas eu acabo sendo cúmplice do outro que está lá fazendo coisas inadequadas e eu não falo nada, eu não me posiciono. E eu não me posiciono por quê? Porque dessa maneira eu continuo sendo reconhecido como homem, né? Ou seja, muitos homens mantêm coisas na vida que não fazem sentido para eles, são muito pesadas. Por quê? Porque eles continuam entendendo que dessa maneira eles vão ser reconhecidos como homens. Porque eles acham que ser homem é isso. Eles precisam. E você sabe que tem uma história, eu vi uma psicóloga contando um caso de um paciente, que eu acho que devia ter 25, 26 anos, e saiu na balada com os amigos, e hoje as meninas chegam, né? Antigamente não, mas hoje as meninas chegam. Mas ao mesmo tempo que elas chegam, eles também têm essa necessidade de provar que eles são homens. Então as meninas chegam, eles olham, esse menino específico, ele não se sentia atraído pela menina. Mas ele não podia falar que ele não ia sair com a menina. Porque continua mesmo, né, a mesma cobrança. E aí, o que ele fez? Ele teve que tomar Viagra para conseguir transar com a menina. Porque ele não se sentia atraído por ela. Então, aí começa. Então, você vê, as mulheres estão mudando, os homens não conseguem mudar porque ele não conseguiu falar que ele não queria ficar com ela. Teve que tomar Viagra para conseguir. Ou seja, ele se submete, ele se violenta, né? Com 20 e ele poucos se anos, agride, exatamente. né? Inclusive colocando a própria saúde em risco, porque né, ele pode ter aí uma parada cardíaca, enfim. Na ingestão de um medicamento que ele não tem nem noção, né, dos malefícios que pode ter para o organismo Porque dele. ele se sentia na obrigação de sair com ela. Exatamente. E é sobre isso, né? E é sobre isso. Então, assim, quando este homem ele tem consciência e ele começa a mudar isso, ele não está deixando de ser homem. Ele tá sendo um homem mais responsável, inclusive consigo. Sim. Né? Ou seja, não dá mais para a gente, de fato, naturalizar violência. E não dá mais pra gente não falar de masculinidade hoje. Exato. Porque a gente traz tudo isso. Vou mostrar seus outros livros? Sim, por favor, por favor. Os livros primeiro. Quantos livros você escreveu? Tem um livro que vai sair... Então, tem esse que eu falei em primeira mão que vai sair para o ano que vem. Este que vai ser apresentado agora se chama Tessitura das Masculinidades. Esse daí, ó. Que também eu estou dividindo ele com o Carlos Teles, que é o mesmo também que escreve comigo Estupro Marital. O Tessituras, a ideia mesmo é ser uma costura, né? Então, tessituras, né? Costurando as masculinidades. Esse livro ele é um livro guia, que nós vamos trazer vários conceitos, né? O que é masculinidade, masculinidade tóxica, masculinidades possíveis, falando sobre gênero. E, então, é um livro guia com vários conceitos. Quer dizer essa capa? Que é o nosso olhar, né? É o olhar de cada um dos autores. Dois olhares sobre, diferentes. sobre... São vocês, os autores aí. Embaixo sou eu e em cima é o Carlos. Os nossos olhares sobre as nossas masculinidades, Legal. Né? A ideia é um pouco essa. E o Tessituras, porque tá rasgado, né? Então, a gente fazendo um rasgo, a gente fazendo um recorte sobre as nossas vivências também, os nossos olhares sobre as masculinidades, né? Então, esse é o livro que não é o meu livro, né? Eu estou escrevendo esse junto com o Carlos e tem um livro que eu estou lançando que ainda não tem um título específico. Eu ainda estou pensando nele, mas ele também já está em fase de finalizar, que aí é falando sobre as minhas vivências. Aí é um outro...
Esse daí é um livro mais teórico, né? Este outro é um livro mais vivencial. Estou contando histórias e passagens da minha vida, olhando para os meus processos, né? Então é um pouquinho diferente. Legal. Mas são dois livros Você mandou, assim... tem mais algum livro para Não, mostrar? livro Não, livro não. Ah, Igor, então passa as fotos aí que eles vão falar um pouco sobre. O que quer dizer que a gente tem umas imagens aí interessantes para mostrar, né? Ai. Ah, sim. Por que eu selecionei essas imagens? Né? Para a gente falar sobre naturalização da violência. Quer ver? Olha só que Ô, Gu, dá interessante. para deixar a tela cheia nas imagens? Porque da outra vez... Cada imagem? Não, a tela cheia, mostrando a imagem só um pouquinho para as pessoas. Porque senão sim. fica longe para a pessoa ver. Não, sim, já estou fazendo. Tá. Essa primeira imagem eu vou falando aos pouquinhos, depois, né, acho que vai projetar ela maior. Essa primeira imagem é uma capa de uma revista chamada Revista do Homem, tá? Que circulou ali muito na década de 1980 e voltada para o público masculino. E aí tem algumas chamadas da revista que eu queria inclusive perguntar. Juliana, tem alguma coisa que te chama a atenção? Lê aí Lendo alguma coisa que você acha... Bebidas para deixar uma mulher muito louca. Ah lá. Meu Deus. Bebidas para deixar uma mulher muito louca. Né? Tem mais Muito machismo. Tem mais. Né? Tem mais. Como Ah, conseguir dinheiro no banco, a roupa, a atitude e a conversa com o gerente. não, tem uma outra. Lançar arma secreta para a Copa, 18 argentinas muito calientes e as táticas para conquistar com mapa, endereços e até vocabulário. Você está percebendo? Você está lendo? Um machismo absurdo, Não, né? assim, é uma revista. A mulher era Aqui, um ó. objeto, né? É uma revista indicando assim, olha, você tem um jeito de falar, se você falar de tal jeito, você vai conquistar. Se você fizer isso, você vai conseguir tal coisa. Ensinando bebidas para deixar uma mulher louca. Como se... Lê esse aqui, amiga. Que isso já seria Hoje completamente já crime, né? Fazer Exato, isso. Lê esse exato. branco aqui do lado direito. O que dizer a ela quando você se atrasa por causa da outra? Exato. Nossa, que machista essa revista, gente. Mas olha só, era uma revista, né, voltada para homens e mostrando para esses homens Que ano que táticas. foi isso? Então, 1980. Aí eu acho que não dá para ver exatamente o ano da revista, mas circulou nessa época. Uma revista mostrando estratégias para homens de como eles têm supostamente sucesso entre mulheres, Gente, negócios. hoje seria essa revista completamente proibida, Então, né? e se você fazer uma comparação, existiam revistas também voltadas para as mulheres, isso que eu ia falar. ensinando Como agradar o como homem. agradar o homem, o marido. Então, É. assim, por exemplo, eu lembro de algumas cenas, eu também tenho essas imagens, seria legal mostrar, mas eu não separei. Por exemplo, uma frase assim, quando o homem chegar do trabalho, não chateie ele com os teus problemas. Escute os problemas dele, porque ele está cansado e a prioridade é você cuidar desse homem. É isso, Esteja olha sempre só. arrumada, que a cheirosa, mulher era namorada. né? Exato, esteja sempre arrumada e cheirosa para este homem, porque homem não gosta de mulher. E que não pronta, cheira bem. e pronta. Então, assim, Mas você não acha que o machismo, então, era muito mais presente antigamente Sim. do que hoje? Sim, né? Eu acho. É porque a gente olha, não chegou a falar muito. Na verdade, mas eu acho falava que mais sim. abertamente, né? Eu não sei se sim e não. Eu acho que sim e não, talvez. Né? Não sei se estava mais presente. Eu acho que machismo sempre existiu. E eu também não tenho pretensão nenhuma de achar que o machismo vai deixar de existir, gente. Eu acho que é uma estrutura muito forte, e muito profunda. Mas tem uma coisa, eu acho que positiva. A gente tem falado mais sobre isso. Os homens estão sendo mais conscientes e, portanto, essa estrutura, ela está sendo revista constantemente. Ela perde força, né? Esse macho, ele começa a sair de cena, né? Eu acho que está menor hoje. Eu Posso acho estar que muito sim. otimista, Não, mas eu acho que... Não, mas eu acho que também é que tá menor, importante. Eu acho que antigamente é era importante. puro machismo. Sim, não, mas eu acho que é importante essa visão, sim. Eu acho que isso é efeito de uma estrutura que começa a perder força e esse macho que começa a sair de cena, né? Ainda existem homens machistas? Existem, mulheres, núcleos, enfim, existe. Mas eu acho que vem... Exato. Gente, bebidas para deixar a mulher muito louca. Então, é isso, né? Isso é crime, né? Vamos passar para as outras. Essa daqui, né? Revista Hustler. Essa de 1970, eu acho que também finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80. A revista Hustler, ela é concorrente, na época, concorrente da revista Playboy. Essa aqui é uma revista também de lançamento, tá? Capa de lançamento. O que está escrito ali, né? Nós não vamos mais pendurar mulheres como pedaços de carne.
agora nós vamos moê-la. Olha a imagem. Tipo, e moer o forte. cérebro, né? Olha que imagem forte, né? Você associando, é uma revista erótica, tá? Pornográfica. Você associa a mulher, objetificando o corpo da mulher, o erotismo com violência. Porque olha a imagem, né? Isso daqui dá prazer? Isso não dá prazer, né? Isso me remete a 78 poder, a anos. violência, né? Então, você associar violência e objetificação da mulher, né? Numa revista erótica, eu acho que é uma grande distorção, né? Principalmente com os dizeres, né? Nós não vamos mais pendurar mulheres como pedaços de carne. Você está dizendo, a gente só não vai mais pendurar, mas a gente vai moer, né? Nossa, gente. E tipo, só deixa a bunda, né? Exato, só deixa a bunda, né? Gu, pode ir. Outra, quer ver? Ah, essa. Essa é a revista Playboy. A revista Playboy, ela ficou muito conhecida, enfim, né? Então, como sendo uma das principais revistas de Masculinas, erotismo, né? mas Eu gostava de ler Playboy. ela lançou uma época uma revista, um encarte, que era uma revista de piadas, tá? Essa aqui é a capa de uma revista de piadas, vinha no meio da revista Playboy. E aí, embaixo não dá para ler, mas Que é a o mais moça, importante, né? Porque aí você entende o contexto. né? Quer dizer, é um farmacêutico, um médico ali colocando a roupa, né? Eles já acabaram de ter relações sexuais e ela fala assim para ele: ué, eu achei que a acupuntura fosse feita com agulhas. E não foi feita com agulhas, né? e não foi feita com agulhas, quer dizer. Então, para pensar, né? O que é isso também? Melhor humor do mundo. Você trazendo numa revista de humor uma imagem de estupro. E normalizando. Né? E normalizando e achando graça disso. Quer dizer, a gente não pode mais achar graça disso porque Estupro de um médico quer no dizer, paciente. jamais. Mas assim, porque isso não cabe, né? aconteceu tantas vezes, né? Em nenhum contexto. E Né? aquele Roger... Então isso que eu ia falar, isso como que é aquele trocadilho? É mera... Parece real e não é? E é mera coincidência, né? Não é mera coincidência, não é mera porque é tão coincidência. real isso. Exato. Né? Então, assim, são todas revistas e capas para a gente contextualizar o seguinte: é a naturalização da violência que a gente não pode mais naturalizar. E quando a gente traz para o debate feminismo, quando a gente debate masculinidades, a gente está falando também deste olhar mais crítico, Sim. mais responsável, né? Que a gente tem que ter sobre nós mesmos e sobre o outro, né? Porque nós estamos falando aqui de coisas E aí a muito gente cai profundas. naquilo, Ju, quando você fala assim, porque os homens, eles não são mais como antigamente. Ainda bem. Porque mesmo que a gente perca um pouco desse galanteio que tinha antes, ainda assim vale a pena. Porque a gente está deixando de ganhar outras coisas, que era o abuso. Menina. bom, eu tô... Você preferia essa fase de novo? Não, essa também não, né? Então, a gente precisa Acho perder que- algumas coisas para ganhar outras. Quer ver? Acho que a próxima imagem também É outra, fiquei interessante. arrasada. Essa aqui, você lembra dessa foto? Vocês devem Eu conhecer lembro, eu essa era foto. apaixonada por essa Já viu essa Era, foto, não sou Ju? mais. Não. Essa foto, do beijo. essa foto ficou mundialmente conhecida como O Beijo, tá? É. Inclusive é o título da foto, O Beijo. Ela foi tirada no final da Segunda Guerra, tá? Então todo mundo na Madison, ali em Manhattan, todo mundo nas ruas comemorando o final da guerra, né? E aí este marinheiro, ele estava num bar bebendo com os amigos. Inclusive, atrás dele, aquele rapaz de branco ali é um dos amigos que estavam com ele. E bem atrás, na altura do ombro dele, dá para ver a metade do rosto de uma moça, que é a noiva dele na época, tá? Ele saiu, já com níveis etíricos questionáveis, pegou a primeira pessoa que passou na frente dele para dar um beijo, para comemorar. Porque ele achou que era a melhor forma de comemorar. E aí ele pega essa moça, que é, na época, uma assistente de dentista. Imagina o susto dela, né? De repente vem uma mão assim do nada, pega ela, e aí ele tentou por 3 vezes dar um beijo nela, ela não queria, ela tentou se desvencilhar. Na terceira vez ele pegou ela com mais força e deu um beijo. Na hora, tipo, o fotógrafo passou, registrou a cena, e isso foi divulgado nos jornais, mundialmente, como uma foto que representava o fim da Segunda Guerra. Que foi transmitido como uma foto bonita, né? De amor, de felicidade. Que desculpa, assim, mas de felicidade não tem nada, porque não foi um beijo consentido, foi um beijo violento, foi uma atitude inapropriada, que aí assim, mas ele estava feliz, ele estava contente, né? Qual o problema? Todos. Ela falou, inclusive, esse beijo
Fizeram um documentário, né, com os protagonistas da foto. E ela falou, eu não beijei ninguém. Ele que me beijou. Eu não queria dar aquele beijo. Ela fala isso abertamente. E ele depois, no mesmo documentário, ele fala, eu estava ali bêbado, tal, pô, não estava muito consciente e acabei fazendo isso. Ele meio que faz uma meia-culpa, e fala até de maneira meio envergonhada, mas é isso, né? É um beijo não consentido. E, de novo, né? Se era uma foto romântica, de romântico pra mim não era. tem Você nada, arrasou, assim. Eu amava essa foto. Eu amava, não consigo mais gostar dela. Enfim. E engraçado que eu recentemente fui para os Estados Unidos e tem uma cidade próxima de Orlando chamada Sarasota. Em Orlando tem uma estátua enorme representando o beijo, né? E aí lá tá falando, né? Uma foto célebre, né? Do fim da Segunda Guerra. E eu falo, putz, cara, estão contando metade da história, Se né? vocês soubessem. Exatamente. Enfim. E eu tô só, de novo, para representar ou retratar o senso crítico, o olhar crítico para a não naturalização da violência, né? Que todos esses debates trazem justamente à tona esse tipo de discussão. É sobre isso, né? Mas coloca agora aquela foto do... Acho que é a próxima, né? Que tem os 4, as gerações. Que é um desenho, né? É um desenho. Isso. Que legal. Isso aqui eu acho que e aí eu acho que talvez até para a gente já fazer fazer uma amarração de uma coisa que eu estava comentando com a Mônica também nos bastidores assim, e eu quero também contar uma história sobre isso. O que fala, né, sobre romper o ciclo? Quando a gente pensa em masculinidades, a gente também está falando sobre paternidade, né? Eu sou pai de uma menina, mas independente, se eu não tivesse uma filha, eu sou filho de alguém, e eu sou filho de um homem, né? Então, quando eu penso em paternidade, eu penso de 2 lugares, eu parto de 2 lugares. O meu olhar sobre minha filha, a relação que eu estabeleço com ela, com essa criança, o meu posicionamento em educar, estar presente na vida dela, mas também eu me olho enquanto filho deste homem e a relação que eu tenho com meu pai. E é interessante essa imagem porque vai pegando cada geração, né? Então, assim, inútil, estúpido. E aí chega na 3ª geração, ele rompe com esse ciclo e ele fala, eu te amo, né? Eu me vi muitas vezes olhando para o meu pai, né? Eu projetava no meu pai muita imagem do herói, coisa que geralmente a gente faz com os pais, né? Com o homem, né? O homem é o herói, a mãe é a santa, né? Primeiro que eu desconstruí os dois na minha vida, tanto meu pai não é meu herói e minha mãe não é santa, né? E ótimo. E por que isso? Porque eu acho que eu passei muito por esse processo de romper com ciclos, né? Eu tinha meu pai como herói e eu tive a oportunidade no aniversário dele, essa história que eu queria contar, no aniversário dele Teu pai é vivo? Meu pai é vivo, né? E eu pedi a atenção de todo mundo, assim, estava no meio do churrasco, eu levantei e falei, gente, eu queria só falar uma coisa pro meu pai e tal. E para mim foi muito importante falar aquilo para ele naquele momento, porque eu acho que era aniversário de 65, 60 anos, alguma coisa assim. E aí eu falei, eu fui muito injusto com o senhor durante muito tempo, porque eu sempre enxerguei você como meu herói, né? Só que depois, parando para pensar, o herói é aquele cara que sempre está pronto para salvar o outro, né? O herói, ele não chora, o herói ele não sente dor, porque o herói, ele vai salvar, né? O herói, ele está sempre nesse lugar do salvador. Pai, você me ajudou em muitas coisas, você fez muito por mim. Mas poucas vezes eu consegui te acolher, poucas vezes eu consegui entender a tua dor, né? Olhar para o teu sofrimento. E você é um cara que hoje, eu sei que você sofre, eu sei que você sente dor, eu sei que você não é herói, né? Porque muitas coisas você sabe, mas muitas coisas você também não sabe. E tudo bem também não saber. Mas eu nunca olhei isso dessa maneira para você. E hoje eu consigo olhar para você de uma forma muito mais humana. Então eu falei, pai, no teu aniversário eu quero dizer o seguinte para você, que você não precisa ser o meu herói. Definitivamente, seja humano, porque você é esse cara humano que, sabe, que tá junto com a gente, sente dor também, e sofre junto, e tá tudo certo. Assim, eu tenho muito orgulho de você justamente por isso, e não pelo herói. E nisso tudo, lógico, eu chorando, ele também, todo mundo comovido por isso. Mas eu rompi com vários processos, né? E muitos desses processos que eu rompi na vida partiu muito de uma releitura da
da paternidade do meu pai, e a minha paternidade, ela também se reconstrói, ou ela se faz, né? E eu vou reconstruindo muito o meu olhar a partir da relação que eu tive com meu pai. Então, hoje eu sou para minha filha, vocês falaram, né, a geração de hoje é melhor, eu acho que foi até você que falou, né, Mônica? Essa geração é muito melhor do que a nossa. É, seguramente, e a nossa geração já é uma geração Sim, melhor do que dos nossos pais. Que bom, né? Porque a gente vai... E teve o negócio do eu te amo, que você falou pro seu pai também, que eu achei legal, porque eu até fiz uma enquete sobre isso, que ele não tinha falado eu te amo ainda, que você foi o primeiro a falar, né? Porque exatamente como na imagem, né? Assim, dificilmente meu pai falava eu te amo pra gente, né? Eu tenho um irmão, hoje nós somos em 5, né? Que é uma família também já diferente, porque biologicamente eu tenho um irmão e eu tenho outros 3 irmãos de outras configurações, mas somos em 5. E o meu pai não falava eu te amo, né? Dificilmente eu escutava isso, não só para os filhos, ele não falava eu te amo nem para as parcerias dele. E eu comecei a falar eu te amo pro meu pai. Eu falei assim, pô, então eu falo com ele no telefone, pô, pai, ó, eu te amo, um beijo, tal, não sei o quê. E eu faço questão de falar. E ele começou timidamente a falar, retribuir, eu também te amo. Eu também. Ele falava, eu também. Depois ele começou a falar, eu também te amo. E hoje nós falamos com mais potência, eu te amo, né? Você é muito importante. E eu sempre, assim, quando eu tenho oportunidade, eu falo isso, né, para os meus pais. Tão bom, eu falo, E foi você que foi desconstruindo, né? Porque depois a gente conversou antes de gravar, e aí eu fiz uma enquete no Instagram sobre isso. Assim, seu pai já falou eu te amo? E aí deram 67% sim e 33% não. Até que achei razoável. Mas se você pensar, são quase 40% dos pais não falam eu te amo para os filhos. Que aí você vai falar assim, mas eu te amo não é tão importante. Sim, o óbvio precisa ser dito. Nossa, eu falo todo dia para os meus 2 filhos. O óbvio precisa ser dito. Vendo? Eles não aguentam mais. Eu também falo pro Gui todo dia. Porque normalmente um pai que não consegue falar eu te amo pro filho, não é só o eu te amo que ele não consegue falar, né? Ele também não consegue ser afetuoso. Então vem um monte de coisa junto com o eu te amo. Mas, tá bom, 67, 33. Só que aí eu fui ver os homens, né? Separar entre homens e mulheres. Dos homens que responderam a enquete, 50% nunca ouviram eu te amo dos pais, do pai. É muita coisa. 50% é muita coisa. Exato. Tanto é que no Papo de Homem, eles até postaram, você se sentia amado pelo seu pai? Porque tem muita gente que não se sente. Fala assim, não, meu pai, ele me deu tudo. Mas não se sentia amado. Olha que interessante. Não, eu achei muito legal a ideia que você teve de fazer a enquete e aproveitando o próprio Papo de Homem, que já fica a dica aqui também, quem quer enveredar e conhecer mais sobre masculinidades, o Papo de Homem é um site que traz artigos e maravilhoso. No Insta também. Tem Insta também, Sempre fala muito sobre o tema e produz, né, material, cartilhas, documentários. O próprio Silêncio dos Homens, que a Mônica falou, é muito legal. Eu recomendo o The Mask You Live In, que não é organizado pelo Papo de Homem, mas o The Mask You Live In também é um documentário que fala sobre masculinidades. Está no YouTube, acha no YouTube. O Silêncio dos Homens também está no YouTube. E o Papo de Homem está organizando um material chamado Meninos, falando sobre paternidade. Né? Eu vi. Que é um material mais recente também que eles estão lançando agora. Muito legal, por sinal, dando mais ênfase a essa questão da paternidade, que eu acho que é importante, né? Sim. E necessário a gente falar sobre isso. Não, e a gente sabe, como psicólogo, o quanto é importante a pessoa se sentir amada. Eu sei que tá na hora de acabar, mas eu não quero acabar. Como é que faz? Temos 5 minutos, falamos por 2 horas, falamos muito, hein? Falamos. E eu queria já agradecer, vocês vão deixar um recado final, agradecer muito, acho que foi muito... Como que a gente vai dar o nome desse episódio? Masculinidades, pode ser? Será? Pode, masculinidades possíveis, porque acho que o meu recado... Masculinidades possíveis. O meu recado final acho que vai ser esse, né? Assim, já me antecipando. Eu acho que masculinidade tóxica, muito se fala, eu até tenho algumas ressalvas com o termo, mas eu acho que é muito possível sermos... Não homens, né? Não seja aquele cara totalmente desconstruído, mas mude a tua perspectiva e se entenda como um homem diferente no mundo. O mundo precisa. Você precisa se atualizar, você precisa estar mais atento até a você mesmo, né? Então, é possível mudar linguagens, é possível mudar comportamentos, é possível mudar mentalidades. Então, eu não espero mesmo que os homens eles se transformem em 100%, mas fique mais atento, seja mais cuidadoso, né, com você, com o outro,
E esses são os processos que eu acredito que realmente é possível nós, homens, nos transformarmos, né? Então, esse é o meu recado, assim. Deixa seus redes, se as pessoas quiserem comprar o livro. Sim, sim. O livro pode ser comprado, tanto esse quanto qualquer outro, assim, né? O Tessitura vai ser vendido nas minhas redes sociais, que é o @BrenoRosostolato. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. E tem o Linktree lá, que dá para a pessoa entrar, né? Aquele entrei famoso tudo. link na bio. Entra por lá, que dá para comprar. Não só esse, como... Eu tenho um outro livro anterior a esse, de 2018, que é um livro de poesias. De 2008, melhor dizendo. Que é um livro de É um poesias. escritor nato. É. Né? Amor, deixa suas redes também. O meu amor Psicóloga de Sherfan, como sucesso. sempre, todas as vezes, amor Sherfan é o mesmo. E o recado que eu queria dar era para os homens, assim, que vocês assistam esse episódio com o coração aberto, assim, de coração aberto mesmo. E venham nessa caminhada. Eu acho que vai ser muito importante para vocês. Vocês não têm nada a perder. Se escutar o coração, vir se desconstruir com a gente. E, assim, se vocês acham que de alguma coisa isso tocou vocês, procurem ajuda. É uma terapia muito bom. É muito bom falar do que vocês sentem e falar para parceria. Enfim, é isso. Vem com a gente. E é Exato. isso. E homens desconstruídos direct. Tô brincando, porque eu não ando encontrando esses homens aí que a gente conversou aqui, que o Breno falou, mas é isso. Foi muito bom, queria agradecer de novo. Pedir para todo mundo curtir, compartilhar, mandar para os homens em geral, né? Sim, porque hoje foi uma aula sobre eu masculinidade. acho muito importante. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.